Fala pessoal, tudo bom? A entrevista de hoje é com o Ale Barbosa. Ele é um artista 3D já com mais ou menos uns 20 anos de experiência. Ele trabalhou em grandes estúdios aqui do Brasil, em grandes estúdios do Canadá e atualmente ele tem trabalhado em grandes produções de filmes e séries. Na série Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, o Ale trabalhou como especialista em cenários 3D. Infelizmente, por questão de sigilo, ele não pôde falar sobre alguns detalhes de produção. Mas não se preocupe, porque apesar disso, essa entrevista ficou incrível. O Ale montou essa cena aqui inspirado na própria cena da série. E como esse foi um projeto pessoal, ele pôde mostrar alguns detalhes de como foi a produção dessa cena. Além disso, ele contou sobre a trajetória da carreira dele, deu dicas para quem quer trabalhar fora do país e apresentou como é que ele fez para montar essa cena incrível aqui. Essa cena, ela vai fazer parte de um curso que ele vai lançar na plataforma Doméstika. E assim que esse curso estiver disponível, eu vou deixar o link dele na descrição. Bom, se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e comentar. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito claro, manda aí também, porque pode sim rolar parte 2, beleza? Bom, essa entrevista foi incrível, foi um papo muito massa e eu realmente espero que vocês gostem. Bom vídeo pra vocês. Bom, galera, tô aqui com Ale Barbosa, um conhecido de bom tempo. Não conheci pessoalmente ele, não tive esse privilégio, mas sempre de ouvir falar. Aqui na região ele é bastante famoso e já trabalhou em tudo quanto é tipo de projeto. E vou deixar ele se apresentar um pouco mais aqui, contar um pouco da história dele. A gente vai conversar sobre a experiência dele, né? Hoje está trabalhando e morando no Canadá já há alguns anos, vai falar um pouco sobre isso também, toda a trajetória dele, e vai inspirar a gente. Mais pra frente tem algumas outras surpresinhas também, ele tá prestes a lançar um curso bem interessante, e vamos nessa. E aí, Márcio, pô, obrigado pelo convite, mano, é muito bom estar aqui com você, tá trocando essa ideia aí, e como você falou, né, infelizmente a gente não se conheceu pessoalmente, né, e mesmo tendo vivido aí na mesma cidade que você. Pois é. Mas eu fico muito feliz de você ter conhecido o Júnior, por exemplo, que é uma pessoa que tá aqui no coração, aqui sempre vai estar, na verdade, meu amigo, irmão. E muito legal saber que você trabalhou com ele, pegou um pouco da experiência do Júnior, porque o cara, ele é cara, uma pessoa incrível, um artista fantástico também. São as duas lendas, Ale e Júnior. Bom, obrigado, cara. E bom, para quem não me conhece, né, não conhece o Ale, bom, eu sou Ale Barbosa, Alessandro, né, meu nome, na verdade. E eu sou de Assis, interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, 100 mil habitantes. Eu comecei a estudar 3D em 2005. Em 2007 eu me mudei para Curitiba, comecei a trabalhar profissionalmente na área. Antes de trabalhar na área, né, esse intervalo de 2005 a 2007, eu passei um período bem complexo, né? Foi o começo aí da minha vida profissional, né, digamos assim. E eu não tinha acesso a computador, eu não tinha, né, meu pai pedreiro, mãe empregada doméstica. Eu fiz o curso porque eu peguei o acerto do trabalho que eu tinha de 6 anos trabalhando. Eu peguei todo o meu acerto e eu investi no curso de 3D na época, e que me custou praticamente todo o meu dinheiro, na verdade. Eu investi todo o meu dinheiro, 100% do meu dinheiro no curso, e alimentação e passagem, porque na época o curso era em São Paulo também. E aí eu não vou contar as partes tristes desse e-mail, porque nesse intervalo também teve várias coisas que aconteceram que foram bem complicadas, mas eu acho que não é o ponto dessa conversa, né? E aí eu me mudei para Curitiba em 2007 para começar a trabalhar na área. Eu achava que eu estava bom, eu acho que eu não me contrataria se fosse eles na época, mas eu tive a sorte de conseguir alguns trabalhos lá, e aí eu me mudei para Curitiba. Que foi muito bom, porque lá eu era generalista mesmo, assim, eu trabalhava numa produtora bem conhecida ali em Curitiba, uma das maiores da região sul do Brasil, que é a Deiró Filmes. Eles têm, tipo, mais de 30 anos, eu acho, que a produtora existe no Brasil, e são super premiados, assim, na região sul do Brasil, né? E
Bom, lá eu fazia de tudo, cara. Eu era modelador, texturizador, animador, rigger, eu fazia comp, eu fazia aqueles letterings na parte de baixo dos vídeos institucionais, eu fazia umas coisas animadas. Então, cara, eu era muito, muito, muito generalista. Mas foi ótimo, assim, pra mim ter começado com isso, experimentando várias coisas diferentes, até pra poder me guiar, né? Pra descobrir o que eu gosto também, né? E, pô, eu fazia também fazia simulações e tudo, né, cara? Lógico que ainda era bem precária a qualidade e a gente não tinha tanto Google na época, não tinha cursos na época, não tinha tanta informação. Eu costumo dizer que assim, né, hoje pra galera que tá aprendendo 3D, eles procuram no Google quando tem um erro, né, alguma coisa, procura no Google. Na época que a gente fez, a gente dava as respostas para colocar no Google, né? Porque a gente não tinha tanta comunidade assim na época que a gente começou. Então, tipo, a gente ajudou muito a criar informação para as pessoas, né? Eu mesmo fiz vários tutoriais na época nas comunidades, tinha um site chamado 3D1, acho que ele ainda existe ainda. Eu acho que ainda existe. Que eu postava bastante coisa nele também. E daí foi muito massa, assim, que esse começo, porque foi um começo que exigia bastante da gente fuçar, sabe? Explorar mesmo o software, enganar ele quando ele não tá querendo fazer alguma coisa que a gente quer. Porque 3D é um negócio que é engraçado, né? Ele é computação gráfica em geral, na verdade. É uma inteligência artificial, né? Ele funciona quando ele quer. Se ele não quiser funcionar, você tem que descobrir uma forma de enganar ele e fazer aquilo funcionar. Aquela receitinha... Aí você faz aquela receitinha, mesmo hoje, 20 anos depois de ter começado, quase 20 anos, de vez em quando você tem aquela receita daquela coisa que você faz todo dia, que você faz igualzinho e tem dia que não quer funcionar. E aí você tem que procurar uma forma de fazer funcionar. E foi muito bom esse começo, cara. E aí, bom, eu tive um estúdio em Joinville, um estúdio junto com o Júnior, a gente teve um estúdio chamado The Combine. A gente fez alguns trabalhos legais, assim, com VFX, a gente adorava fazer VFX, coisas 3D, em colocar 3D dentro de imagens capturadas, né, de filmagens, e a gente fez muita coisa legal. Acho que se a galera procurar aí procurar no Vimeo, eles vão encontrar lá, se vocês colocar The Combine. Eu coloco o link na descrição pra galera ver. São coisas bem antigas e são coisas que a gente fazia na época que a gente tava, isso tem 10 anos atrás, né? E aí, em 2000, acho que o jogo mudou para mim, assim, quando eu fui para São Paulo trabalhar na Vetor. E porque eu estava trabalhando somente com o Júnior, e aí, então a gente pegava a experiência um do outro, então digamos que a nossa curva de aprendizado era uma curva que ela era linear, ascendente, mas ela não era tão grande assim, sabe? Tipo, o volume de coisas que a gente aprendia era de acordo com os desafios que a gente tinha também. Uhum. E aí eu fui pra Vetor. Em um ano na Vetor, eu acho que eu evolui 5 anos, assim, cara, trabalhando com a galera na Vetor. Eu era bom ainda, tipo, a galera viu que eu tinha muitas coisas boas, assim, pra compartilhar, mas a galera é tão boa e tanta gente boa em diferentes partes, então, e eles são mais segmentados, assim, tipo, a galera não é tão generalista, né? O Alceu, incrível, o Alceu Baptistão, ele é incrivelmente generalista, e tinha alguns supervisores que eram muito generalistas também, mas os artistas, em sua base, eles eram mais focados. Então, tipo, tinha a galera do Look Dev, tinha a galera da textura, tinha a galera do Riggers, tinha a galera dos effects, a galera da Comp, que a gente nunca via eles também, eles ficavam em outro floor, em outro andar. E aí a gente trocava, eu trocava muita ideia com a galera do 3D. E aí, tipo, eu era generalista já, então o meu generalista, ele aumentou muito mais o nível de qualidade do meu generalista, porque daí eu já fazia um pouco de grooming, por exemplo, né, cabelo, pelo, essas coisas. Só que eu fazia no Max, e aí eu migrei pro Maya. Eu aprendi Maya em 6 meses, assim. Maya, tudo que eu fazia no Max... Tu começou no Max? Foi o teu primeiro programa? O Max foi o primeiro programa. Massa. E aí, do Max, eu migrei pro Maya dentro da Vetor. Na Vetor, eu nunca tinha aberto Maya na minha vida, antes de ir pra Vetor. E a Vetor só usa o Maya. E aí, eu tive, tipo, em 6 meses, assim, eu migrei completamente. Tudo que eu fazia no Max, eu passei a fazer no Maya. As mesmas coisas.
Uhum. E aí eu aprendi mais algumas coisas ainda, que daí foi a parte de grooming, né, cara? Que aí eu comecei a fazer mais pelo, comecei a fazer cabelo também pros personagens, criaturas, animalzinho, né? E aí, beleza, aí tive a oportunidade de fazer um pouco mais de simulação também, só que aí era um nível maior, porque o nível de qualidade não era eu mais que estava ditando o nível de qualidade, porque eu não tinha um supervisor de VFX ou um diretor de 3D que manjasse de 3D para me falar, olha, isso que você tá fazendo não tá bom, tem que fazer tal nível, total. Na Vetor não, na Vetor eu não era mais responsável pela qualidade final. Uhum. Então isso acaba te puxando para você ir para um nível acima, né? E aí foi muito interessante isso, porque eu comecei a melhorar vários aspectos do meu generalist, né? Em outras partes do 3D, né? E beleza, só que aí eu comecei a me focar mais em 3D e sair de simulação, por exemplo. Eu falei, não, galera, eu não quero fazer simulação. Eu cheguei a fazer algumas simulações na Vetor, né, fogo, fumaça, essas coisas, mas eu falei, não, vamos focar no 3D, não quero fazer, me falaram vai pro Houdini lá, vai fazer effects, cara, não quero ficar no computador lá esperando o computador ler um efeito 3 horas e ver o que acontece, e aí não tá bom, mudar uns numerozinhos, e aí, sabe, eu não tinha paciência. Deixa eu fazer um parêntese nisso, porque a galera que é nova não faz ideia o esforço que é fazer um fogo pegar em qualquer coisa. Pessoas normalmente, assim, tipo, ninguém tem essa noção, tipo, a não ser quem já trabalhou com isso. Mas pra fazer uma cadeira pegando fogo, vamos dar esse exemplo, cara, você mexe em alguns 3, 4 parâmetros e você tem que esperar o computador simular. Essa simulação demora 1, 2, 3, 4, 5, às vezes 10 horas pra você poder ver o resultado. Porque deixar no meio da noite e ver no dia seguinte. Exatamente. Aí você vê, não ficou legal. Aí você muda o valor que tava 0,001, você bota 0,002. E pronto. Na noite seguinte, você vai descobrir se tá bom ou não tá. E às vezes é pior do que isso, porque se você tinha 0,001 e aí você põe a 0,002, você tá tratando com o dobro. Do entendeu? Então você pode esperar que você vai ter o dobro de mudança naquilo que você está fazendo. E aí você tem que pensar, poxa, será que é o dobro mesmo que eu quero? E às vezes não é só um parâmetro, a gente está falando de um parâmetro só, mas aí você tem gravidade, você tem a temperatura, entendeu? A dissipação das coisas. E tem mais, né? Tipo, beleza, botei fogo, tem uma cadeira aqui, botei fogo, tá pronto. Aí você faz renderizar, tá pronto, aí você entrega na internet. Só que se você faz isso para um filme, para uma coisa high quality, assim, né? Tipo, uma coisa de alta qualidade, né? Um trabalho realmente para ficar realista. Aí você tem uma outra coisa que, tipo, entra dentro disso. Tá pegando fogo. Você não pode ter uma madeira linda, limpinha, pegando fogo. Onde tá... Aí você vai mudar a textura daquela parte que tá pegando fogo, saca? Aí você tem vários parâmetros de shader, de textura que você tem que estar mudando. Beleza, tá pegando fogo há algum tempo, aí começa a se dissolver. Aí você tem outros aspectos de simulação que vai naquilo ali. Então é muito grande o negócio, vai longe. Exatamente. E aí, tipo... beleza, aí como fiquei na Vetor, trabalhei na Vetor, fazia bastante environment na Vetor, fazia alguns personagens também. E eu fazia muito personagem pra mim também. Meus trabalhos pessoais eram bastante creatures, os personagenzinhos, animais, urso, né? Eu sempre gostei mais de realismo também, coisa realista, então sempre procurava fazer coisas mais realistas e menos estilizadas, menos cartoon. Foi ótimo pra mim, porque na verdade, focando em realismo, foi melhor pra eu conseguir trabalho fora do Brasil do que cartoon. Cartoon, dificilmente você consegue tirar uma pessoa do Brasil que faz cartoon, é mais difícil, assim. Se você faz realismo, se você foca no realismo, é muito mais fácil, assim, porque você... a maior parte dos trabalhos são realistas, não são cartoons, né? Você não tem tanto de você não tem filme de animação saindo todo mês, toda semana, tá ligado? Tipo, filme de VFX, séries de VFX, você tem toda semana saindo até novos porque filmes. Não é todo dia... Quando a gente fala tipo, de realismo, não necessariamente aquele 3D é realista, ou então é 100% CGI, ou então, sei lá, uma série do Star Wars que com certeza tem CGI. Tem muita série, filme, que você olha, uma cena filmada, tudo normal, é só um casal conversando numa cozinha. Cara, às vezes 90% daquela cozinha é 3D e tu não sabe. Né?
Isso acontece, meu. Eu tô trabalhando num projeto agora, mesmo que, tipo, como é que a gente fala? O CGI Invisible, né? Exato. Invisible CGI, né? Que a gente tá falando, né? E os comerciais estão tendendo para isso também, comerciais, advertising no Brasil mesmo, o pessoal já estão fazendo algumas coisas assim. Mas enfim, o que eu tô falando é que realismo é o que ajuda você a sair do Brasil para ir trabalhar fora. Cartoon realmente não ajuda, mas você pode fazer um cartoon muito bom. Existem umas pessoas que são fora da curva em relação a cartoon e conseguem sair para fora. Mas o que realmente leva você para trabalhar em grandes estúdios e eu acho até melhores salários é o realismo. Bom, isso é a minha experiência, outras pessoas podem ter outra opinião, mas essa é a minha. E, bom, enfim, daí eu tava na Vetor e trabalhando lá e aprendi pra caramba, cara. Na Vetor foi incrível, foi, assim, uma das melhores empresas que eu trabalhei até hoje, eu posso dizer isso. E hoje eu tô trabalhando na Rodeo e que eu posso comparar o nível, assim, de felicidade que eu tenho trabalhando na Rodeo ao mesmo nível que eu tinha de felicidade trabalhando na Vetor. Massa. E aí, em 2018, deixa eu só ver se é isso. Em 2018, eu participei de um challenge, né, um contest do ArtStation. E, putz, cara, eu achava que eu ia ganhar o contest, sabe? Tipo, eu tava fazendo um trabalho, assim, que tava bem bom, assim, comparando com os outros artistas. E muita gente veio falar pra mim, muito brasileiro veio falar pra mim, gente de fora veio falar, cara, você vai ganhar, você já ganhou. E no fim, eu ganhei só uma menção honrosa no Esse projeto. Qual? É o do cavalo? Foi o do cavalo, exatamente. Pode crer. Enfim, aí vamos voltar lá para Vetor. Eu tava lá trabalhando na Vetor, eu consegui daí fazer, eu fiz esse projeto do ArtStation, eu consegui uma menção honrosa, né, do ArtStation. E daí eu acho que foi eu e o Rodrigo Ávila e o Eduardo Porcelli, eu acho. Nós três, acho que acabou ganhando uma menção honrosa. E a gente tava trocando ideia, eu e ele, esses dois meninos aí do Brasil, gente boa demais, gosto pra caramba deles também, muito, muito talentosos, assim. E aí foi engraçado que foi assim, terminou o projeto, eu ganhei uma menção rosa e já bombou um monte de oferta, assim, de fora. Um monte, assim, tipo, sei lá, um monte que eu quero dizer, tipo assim, no intervalo de 2 semanas eu recebi pelo menos uns 5, 6 e-mails, assim, tipo, de empresas. De projeto ou de contratação? Não, de contratação, para sair do Brasil. Cara, inclusive. que massa. Inclusive, uma das empresas que me ofertou em vaga, uma das vagas era de lead, inclusive. Que então, massa. das 3 maiores que eu recebi proposta, The1000, MPC e Axis Animation. Foi as 3 maiores, assim. Que massa. E, você tá falando só que aí, tipo, o que a nata aconteceu? da nata, assim, tipo. Não sabe porra, ainda. Quem tá começando não conhece, mas tipo, estamos falando de Ferrari, Lamborghini, entendeu? É esse o nível. E aí, tipo, na Axis, cara, a gente chegou a conversar sobre proposta para lead ainda, inclusive, para lead de environment ainda na época. Beleza, e aí, só que eu peguei e respondi para todos, cara, não posso, eu não tenho inglês para isso. Meu inglês não vai, né? Eu não podia. Então eu perdi uma oferta por conta do inglês. Eu tava com 3D um nível muito bom, mas eu não tinha inglês. E eu não tinha condição de passar por uma entrevista. Nenhuma. Aí eu falei pra eles assim, vamos fazer o seguinte, vamos manter em contato aí. Daqui uns 6 meses a gente conversa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. E aí eu comecei a acompanhar mais coisas. Eu sempre ouvi muita coisa em inglês e tal, mas eu nunca falava inglês. Eu já tava conseguindo entender alguma coisinha ou outra relacionada nessa área. Eu já consegui que é um inglês mais técnico, você vai pegar tutorial, você acompanha tudo em inglês. Eu sempre peguei tudo em inglês porque as melhores informações estão em inglês. Não vai estar em português. As melhores informações estão em inglês. Ponto. O Brasil está muito atrasado ainda em produção de conteúdo para 3D, para produção grande, assim. Então, quando a gente procura coisa assim, é difícil mesmo encontrar em português. Eu acho que, digamos que na criação de conteúdo, né, para tutorial, essas coisas, né. E aí eu peguei e fiquei com isso na cabeça, tal, né, cara. Falei, pô, cara, não sei o quê. Aí passou um tempinho, já recebi mais ofertas, mais e-mails, projetos em Austrália, sabe, para Inglaterra, aí pro Canadá também, por outras empresas, Estados Unidos.
beleza, cara, eu fiquei com isso na cabeça e martelando, porque eu não tenho inglês, também não tinha tempo para estudar inglês, não tinha tempo eu só estava trabalhando, estudando, eu ficava muito focado nos meus projetos pessoais e não estava focando no inglês, né? E assim, cara, você tem uma ficha, né? Eu gosto de falar de ficha, coloco assim, a ficha para gastar, né? Então, tipo, você tem uma ficha para gastar ali que é assim, beleza, essa é a sua oportunidade. Você vai lá, você não fala inglês, como é que você vai conversar? Como é que você vai defender o teu trabalho? Como é que você vai se expor? E eu não sou o tipo de cara que sou medíocre, tá ligado? Se eu tenho que fazer uma coisa, eu quero fazer bem feito. Exato. E aí eu falei, não, imagine eu para um cargo de liderança, como é que eu vou liderar uma equipe sem inglês, sabe? Hoje que eu tô há 3 anos e meio aqui no Canadá, que eu tô começando a liderar a equipe, começando a fazer trabalho de liderança, ainda não estou oficialmente lead no meu trabalho, na Rodeo. E a Rodeo é uma empresa gigantesca. A Rodeo é uma empresa que, pô, os caras fizeram a primeira sessão, a primeira temporada do Game of Thrones, por exemplo. A Rodeo foi super responsável pelo Game of Thrones, por exemplo. Eles fizeram todas. Stranger Things nasceu na Rodeo praticamente também, sabe? São séries que estão desde o começo. E, enfim... Então, tô começando a liderar agora, 3 anos e meio. E até agora, assim, eu ainda me sinto... Será que realmente o meu inglês tá bom? De vez em quando eu fico meio suspeito em relação... Me sinto, sabe? Tipo, será que tá bom? Será que não tá? Enfim, aí eu peguei, passou esse tempo, cara. Eu peguei e falei, putz, cara, vamos lá, né, meu? Preciso dar aquele gás, né? No inglês. E os caras entraram em contato comigo de novo. O recruiter da Technicolor. Technicolor é a dona da MPC, a dona da Mil, né? E aí ele entrou em contato comigo e falou, Ale, tem uma vaga aqui para grooming, para fazer grooming na Mil. E aí eu quero que você faça uma entrevista. Você tá afim? Falei, cara, se eu não tava preparado, meu inglês ainda tava praticamente do mesmo jeito. Tudo já depois de você ter recusado daquela outra vez. Exatamente, isso foi 6 meses depois, cara. Isso foi 6 meses depois das primeiras ofertas surgirem depois do ArtStation. Aí eu peguei e falei, cara, tá, eu posso daqui 2 semanas. Falei pro cara bem assim. Aí o cara falou, tá bom, 2 semanas. Eu comecei a estudar inglês 2 semanas. Aí 3 dias antes, cara, da minha entrevista, eu, tipo, estudava 16 horas, assim, por dia, cara. Estudava muito, assim, tipo... Galera, eu preciso fazer uma pausa muito rápida só para enfatizar a importância do inglês. Eu também já tive essa experiência de ter que fazer uma entrevista de emprego em inglês. Há uns 5 anos atrás, eu estava morando em Portugal e acredite se quiser, eu usava bastante do meu inglês, tanto para algumas reuniões quanto para o dia a dia. Mas de lá para cá, eu parei completamente de ter esse hábito da conversação. E meses atrás, eu precisei fazer uma prospecção com um possível cliente dos Estados Unidos. E adivinha só? Parecia que eu nunca tinha falado inglês. Mas é por isso que hoje eu estou voltando a estudar inglês através do Cambly. O Cambly é uma plataforma voltada somente para a conversação. Você pode escolher professores que falam português e inglês ou professores que falam somente inglês, com nacionalidades e sotaques diferentes. E na minha opinião, o melhor do Cambly é que você consegue escolher um professor com base no seu interesse. Eu digitei 3D e VFX e apareceram várias opções de professores que trabalham ou que gostam de 3D e VFX. O Cambly é uma plataforma paga, mas se você se cadastrar pelo meu link que está na descrição, você ganha 10 minutos grátis. 10 minutos de conversa em inglês é coisa pra caramba. E não é só isso, a Cambly está com a maior promoção da história. Uma aula de 1 hora por semana, durante todo o ano, por apenas R$ 59,00 por mês. Essa promoção com certeza não vai durar para sempre, então se fosse você, já clicava nesse link e aproveitava essa oportunidade. Mesmo que não for para comprar, pelo menos garanta esses 10 minutos grátis. Já pensou? Você é chamado para uma entrevista, tudo agendado e você tem 10 minutos com alguém só para poder tirar umas dúvidas? Acho que vale super a pena. Se eu tivesse isso na época, teria me ajudado pra caramba. Lembrando que você se cadastrando através do link aqui embaixo, você me ajuda a manter esse canal e, consequentemente, me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo gratuito para cá, beleza? Muito obrigado e vamos continuar. Aí, só que era assim, o que eu fiz? Eu escrevi tudo num papel, eu peguei algumas referências e algumas coisas por escrito do que é conversado durante as entrevistas. Então, eu coloquei tudo no papel e eu escrevi tudo que eu queria dizer para me vender.
Eu pensei só nisso, eu preciso me vender. Uhum. E aí, porque eu sabia que eu não ia ser capaz de entender tudo que eles falavam, porque meu ouvido não estava acostumado com aquilo ainda, sabe? Tipo, então, beleza, eu estudei tudo que eu queria falar, e aí fui pra entrevista. Durante a entrevista eu falei tudo realmente que eu queria falar, eu tentei me colocar ali de um jeito que foi legal, sempre sorriso no rosto, tô super à vontade, mas por dentro tava me matando de nervoso. E aí vendi, cara, me vendi e passei a entrevista, eu entendi 40% do que eles me explicaram, não entendi 40% do que eles falaram, eu não entendi, tanto que depois o recruiter até me mandou mensagem no LinkedIn falando, ó, você entendeu isso aqui, você entendeu aquilo ali que ele falou, não sei o que ele falou. Cara, eu não entendi tudo que eles falaram, não. Se você quiser clarear alguma coisa, você pode falar. Aí ele foi super parça, assim, super brother, né? E aí ele pegou e falou, ó, isso aqui. Ah, não, beleza, você tinha entendido. Então tá massa. Passou, cara, um dia, assim, ele falou, ó, Lê, seguinte, tem mais uma entrevista pra você. Ah, um ponto, peraí, um parênteses. Durante a entrevista foi muito engraçado, porque a entrevista era pra grooming. Eu não tava treinando tanto grooming, assim, pra poder ser grooming. E aí, durante a entrevista, cara, os caras começaram a olhar meu portfólio, começou a ver as coisas que eu fazia, e falou, cara, mas você é generalista, mano, você não é groomer, tá ligado? Uhum. A gente vai te... Tá errado isso, você não vai ser usado como você deveria. Vamos ver mas tem uma vaga aqui pra environment, tá afim? Environment você vai poder modelar, você vai fazer textura, você pode fazer uns lighting também, um pouco de comp, pré-comp e tal, né, também. O que você acha? Falou, cara, eu acho que eu prefiro fazer grooming, fazer environment. E aí foi isso, a entrevista mudou no meio da entrevista, isso aconteceu, eles mudaram. E aí, Que massa, depois cara. que isso... Foi muito legal. E aí, depois disso, 2 dias depois, entrou em contato comigo de novo, pegou e falou, Ale, é o seguinte, tem uma outra entrevista pra você na terça... Isso foi... A entrevista foi numa quarta ou numa quinta, ele veio na sexta pra mim e falou assim, ó, foi no dia seguinte, ele falou, Ale, na terça-feira você tem uma entrevista com a MPC. Você vai falar com a Head of Environment da MPC, que é a dona da porra toda lá do Environment na MPC. E aí eu peguei e fiz a entrevista com ela também. E ela tinha um sotaque muito francês, assim, tipo, francesado, assim, inglês muito francês, assim. E foi bem engraçado, que foi mais difícil ainda pra entender o que ela falava, né? Meu? E aí, beleza, né? Passou a entrevista. Isso foi na terça, na quinta-feira, cara. Ele falou, Ale, você tem 2 ofertas. Você tem a MPC e você tem a Mil. Qual que você quer? Eu falei, como assim, mano? minha primeira entrevista da minha vida em inglês, eu consegui 2 ofertas, tá ligado? Não é 2 ofertas. Foi, Demil, tá louco, MPC. Tá louco, cara. Aí eu peguei e falei, caramba, meu. Aí, tipo assim, isso eu pensei primeiro, né, cara? Isso com certeza não é fruto do meu inglês, é fruto do meu trabalho, né? Demorou quanto tempo pra responder isso? Quanto tempo que eu demorei pra responder? Cara, eu demorei poucas horas, cara. Porque eu sou um cara que... Eu não sou um cara que nasceu pra ser empregado, saca? Eu sou um cara meio... empreendedor, assim. Eu tenho uma visão meio de empreendedor. Então, pra mim, eu consigo ver algumas coisas que é diferente da forma de pensar de outras pessoas, né? Você vê mais estrategicamente, menos emocionalmente. Eu vejo mais... Exatamente. Então, tipo, o que pra mim eu vi? É fácil pra maior parte das pessoas dizer, putz, é MPC, né, meu? MPC fez Rei Leão e não sei o quê, blá. Só que aí tem o seguinte, cara. A MPC é um formigueiro gigante, é um formigueiro gigante onde tem um monte de gente trabalhando, entendeu? E a Mil, no caso, ela era menor. Ela tinha acabado de começar. E aí eu pensei o seguinte, onde eu vou fazer diferença? Saca? Cara, agora eu vou fazer um parênteses que é muito interessante disso aí, porque é exatamente o que eu sempre pensei, sabia? No meu início ali, eu gostava muito de cartoon no início. Apesar de fazer, tipo, 99% do meu dia eu tava só estudando realismo. Mas eu via cartoon, eu ficava tipo, nossa, é muito lindo isso, eu gostava muito. E eu já tive um sonho lá no meu início de querer trabalhar na Disney. Até que certo dia, tive a oportunidade de conversar com Pedro Conte,
E ele contou da experiência dele na Disney, e ele falou, cara, é um formigueiro. Exatamente. A sensação que eu tive foi a mesma que você. Aí eu pensei, cara, mas eu gosto de ser aquela pessoa que faz diferença onde tá. Entende? Então, se eu tô entrando numa empresa ali, eu quero ser tipo, nossa, eu quero ter meu nome ali, entendeu? Eu quero que as pessoas chamar saibam, atenção, né, meu? exatamente. As pessoas saibam que o cara ali é bom, o cara ali tá se esforçando, tem um trabalho bom, ser valorizado para isso. Isso mudou completamente a minha cabeça quando eu escutei isso, sabe? Como é trabalhar na Disney. E de lá pra cá comecei a pensar, poxa, agora eu quero só ou abrir meu negócio, foi o que eu fiz, ou trabalhar em empresas pequenas. Justamente pra até poder ter mais conexão, sabe? Eu acho muito interessante isso. Eu achei legal tu falar sobre isso aí. Achei bem massa. E, putz, obrigado por ter colocado o Pedro, cara, porque o Pedro... eu não conhecia o Pedro tão de perto, assim, sabe? Eu conheci o Pedro mais de perto, assim, de uns 2, 3 anos pra cá. Eu comecei a ver mais o Pedro, assim, como que ele é. E, cara, o Pedro é o tipo do cara que eu converso com ele e dá vontade de ser chorado. Porque o cara, além de um puta artista, na minha opinião, um dos melhores artistas brasileiros, sem sombra de dúvidas, um dos caras mais talentosos e sempre foi diferenciado, sempre foi fora da curva. E aí, quando eu comecei a conhecer o Pedro, tipo, é uma pessoa linda, cara. Pedro, eu falo que eu dá vontade de chorar porque o Pedro é uma pessoa tão linda, tão boa, assim, cara. Você olha tanta bondade, assim, no coração dele, a forma dele falar, cara, que você fala, cara, esse cara é incrível mesmo, cara. Porra, meu. Sorte da Karina que casou com ele. Cara, deixa eu fazer esse gancho aí do Pedro Conte, porque, cara, isso que tu falou eu tenho que testemunhar que é pura verdade. Eu conheci ele pessoalmente num workshop em Curitiba. Até hoje eu sou tímido, naquela época era muito, mas muito. Eu entrei lá, cheguei no cantinho e tal, ficava só assistindo e eram 2 dias. E foi desde manhã até a noite, assim, os 2 dias, sabe? Eu acho que no primeiro dia, logo ali, saiu todo mundo junto pra almoçar. Eu fui no meu cantinho lá, isolado, como sempre e tal. Peguei uma mesa lá no canto, escondidinho, sentei lá. Cara, no que eu tô almoçando, vem o Pedro Conte, com mais 2 no lado ali, com a mesa assim. Sentou na minha frente, posso sentar aqui com você? Pode. E, cara, ele ficou puxando conversa comigo. Ah, eu queria conhecer mais de você, não sei o quê. De graça, assim, sabe? É o tipo de pessoa, cara, que vê quem precisa de ajuda e faz questão de ajudar, sabe? Hoje eu sou muito assim também. Eu vejo, tipo, que, pô, tem uma pessoa ali que tem... Ela precisa de um pouco de luz ali. Deixa eu ajudar essa pessoa, sabe? E eu faço de tudo pra poder ajudar. Ele, cara, eu tenho certeza que é esse tipo de pessoa... A gente voltou do restaurante, ele conversando... Tipo, ele conversando comigo. Porque eu era uma pedra de timidez, sabe? Eu tinha muita vergonha de falar. E ele ficava me incentivando, me puxando a conversa, entendeu? Ah, e você trabalha com o quê? Ah, eu também já trabalhei com isso, não sei o quê. Cara, é um cara, tipo... fenomenal, assim. Humilde fora demais. da curva. Exatamente. É humilde demais. É humilde demais. Exatamente. E quando eu conheci ele tinha acabado de voltar da Disney, pô. Então ele já tinha bastante nome no Brasil, assim, não tinha por que fazer qualquer tipo de coisa assim, sabe? Eu tava pagando pra assistir ele, entendeu? E ele gastou bastante tempo querendo me ouvir. Um cara, tipo, genial, assim. Da hora. Não, ele é fantástico. Enfim, mano, você me perguntou quanto tempo que eu demorei pra responder. Eu demorei poucas horas pra dizer, cara, eu vou pra 1000. Quero fazer a diferença, quero ser... E foi o que aconteceu, cara. Eu fui pra 1000, eu saí do Brasil com um contrato de 5 meses de trabalho. Então eu larguei meu emprego, vendi minhas coisas do Brasil, vendi meu carro, vendi minhas coisas e viemos pro Canadá com um contrato de 5 meses. Se em 5 meses eu não conseguisse fazer as coisas acontecerem, a gente tinha que voltar pra trás. Caraca. E aí, quando eu completei 3 meses de 1000, cara, eles já me ofertaram um contrato permanente. Já virei staff. E aí, eu virei staff, em 4 meses aqui, em 6 meses aqui, eu recebi a oferta da Deneg. Eu recusei a proposta da Deneg, continuei na 1000, fiquei na 1000, que tava muito legal, assim, tava curtindo pra caramba trabalhar, a experiência tava legal. E nessa época eu tava trabalhando no Finch, foi um filme do Tom Hanks, bem legal. Eu trabalhei, tipo, 1 ano, praticamente, nesse projeto, e foi o tempo que eu fiquei na 1000 também. E daí entrou a pandemia, e mesmo tendo contrato permanente, eu recebi um layoff, um temporary layoff, uma demissão temporária, desculpa.
E aí eu peguei, recebi essa demissão temporária, falei pra minha esposa, vou dizer agora o que a gente vai fazer. Tal. Aí o governo tinha lá, tipo, um seguro-desemprego, né? Que dura, tipo, 3 meses, alguma coisa assim. E aí a gente recebeu primeiro, assim, a primeira grana, que era metade da grana que eu ganhava aqui. Aí eu pensei, cara, falando, ó, não vamos fazer como algumas pessoas que aconteceu, que ficaram insistindo em ficar aqui. A pessoa não conseguiu se recolocar no trabalho e gastou todo o dinheiro que tinha aqui e voltou pro Brasil com a mão na frente e outra atrás. Então a gente já tinha conseguido guardar um pouquinho de grana para pelo menos igualar o que a gente tinha gastado para poder vir. Uhum. E aí eu peguei, eu e minha esposa concordamos de que, cara, se passar mais um mês, isso já tinha feito um mês, se passar mais um mês, eu não consegui outro emprego, a gente vai voltar pro Brasil, a gente não vai gastar. A gente conversou isso, a gente pegou um aluguel mais barato, por 2 meses, assim, para poder economizar mais ainda. Uhum. E aí a gente saiu de um aluguel de 500 pila para um de 700, assim, para economizar pra gente economizar durante esses 2 meses mais 1.500 daria. Aí, cara, foi engraçado. A gente fez isso, mudou para outro apartamento, ficamos, deu uma semana, foi isso? 1 semana ou 2 semanas nesse outro apartamento eu consegui outro emprego. Que massa. Só que aí foi o que aconteceu. Eu peguei esse outro emprego, eu já tava fazendo freela pra Zombie, inclusive, nessa época. Eu faço freela pra eles de vez em quando ainda. E aí, eu tava fazendo freela pra Zombie, eu consegui esse emprego, só que não era pra Environment. Eu consegui pra Senior Character Modeler. E aí, que era na Digital Dimension, chama o estúdio. E daí, beleza, a gente tava fazendo lá um projeto lá. Como que era o nome, cara, do projeto, velho? Deixa eu só verificar aqui o nome. Isso eu posso falar o nome do projeto, só tá me dando branco aqui do nome. Não era o Superman, nem da Mulher Maravilha. Eu não sei como é que faz a tradução dele em português, porque eu só conheço a versão em inglês. Qual que é? Que é o Arm of Dead. Lost in Las Vegas. Só que eu tava trabalhando na série, não no filme. Saiu essa série já? Não, ainda não. Essa é uma das séries que não saiu ainda, mas eu posso falar porque eles até falaram para poder falar e divulgar mais a série. É uma série que vai ser tipo animação, né? E aí a gente fez eu fiz pelo menos, eu fiz alguns personagens, vamos falar assim. Eu fiz alguns personagens principais assim da série. E aí só que eu não tava feliz, cara, porque eu queria trabalhar com Environment. E aí eu fiquei 6 meses. Apaixonei. Era o que eu queria fazer. Eu fiquei lá na série por 6 meses, aí eu recebi a oferta da MPC, e aí eu saí de lá e fui pra MPC, fiquei na MPC 4 ou 5 meses, e aí eu tinha muitos amigos que, inclusive, o meu lead que trabalhou comigo na Mil, virou meu irmão também aqui, ele foi pra Deneg, e na Deneg ele era supervisor, assim. Então eu comecei, as pessoas que eu gostava, inclusive o recruiter que me contratou, que me tirou do Brasil, estava trabalhando lá também, e ele queria me arrastar para Deneg. E aí ele mostrou meu trabalho pro pessoal lá, e eles queriam me contratar como hard surface. Mas eu peguei e falei, cara, eu quero fazer environment, né? Não, mas vem pra cá, faz hard surface, tal, vamos trabalhar aqui e tal, e depois você pode mudar, de repente você pode mudar de departamento e tal. E eu fui sair da MPC e fui pra Deneg, trabalhei lá na Deneg, fiquei pouco tempo também, foi 4 meses, eu não aguentei ficar mais do que isso, trabalhando como Hard Surface Modeler, ou somente fazendo hard Surface, não era o que eu queria fazer. Tava começando a ficar... deprimido. Tipo, não deprimido, não só deprimido, mas estressado pra caramba, assim, também, sabe? Entendi. Tipo, comecei a ter crise de pânico, porque eu não queria mais, sabe? Eu não tava feliz. E aí eu pedi pra mudar de departamento, mas não era possível mudar de departamento. Foi quando eu recebi proposta da Rodeo, e aí, cara, foi a melhor coisa, assim, até agora, assim, que
que tá rolando para mim aqui trabalhar na Rodeo. Sou muito feliz trabalhando lá. Tem vários projetos que eu trabalhei que eu não posso falar, e que tem vários projetos que não saíram ainda. Mas tem muita coisa boa vindo aí, cara. Muita coisa legal. Tem projeto que eu tô trabalhando que, agora, esse um que eu tô trabalhando agora faz 6 meses que eu tô nele. Só nesse projeto. Antes dos 6 meses para trás, faz 1 ano e meio que eu tô na Rodeo. Antes desses 6 meses eu trabalhei pelo menos uns 4, 5 projetos diferentes. E agora faz 6 meses que eu tô só nesse projeto, e nesse eu já fiz, sei lá, vou ter meu nome aí pelo menos uns 400 shots, cara, pelo menos assim. Caramba, tipo, cara, que massa. E aí é muito trabalho, cara. Tô fazendo bastante coisa aqui mesmo, bastante coisa, bem frenético, assim, o ritmo de trabalho que eu tô fazendo, mas nada estressante, sabe? Eu vi no teu Instagram, você postou um que foi pra Apple TV, né? Acho que é um filme. Esse é o Fint, foi o primeiro projeto que eu trabalhei. Então, ali você já disse que foram mais de 50 shots, mais ou menos, né? Foram mais de 50. Ali eu já fiquei de cara, putz, mas 50 shots, agora mais de 400, caramba, cara. E lá foi 50 em 1 ano, né? Aqui foi pelo menos 400 em 6 meses, assim, tipo. Caraca. Pelo menos isso, assim, tipo, eu trabalhei. E muitos deles fiz praticamente sozinho. Muitos desses... Por exemplo, tem environment, assim, eu falo 400 shots, mas não são, tipo, 400 shots, 400 environments diferentes. Não são 400 tipo, trabalhos novos, né? Não, às vezes são, tipo... Às vezes é um environment que você tem centenas de câmeras, ou dezenas de câmeras num environment só. Ou, às vezes, tem environment também que estão em 2 câmeras, por exemplo. Então, tem mas ainda assim, shots, é interessante pensar nisso, porque o environment que você tem lá, sei lá, uns trocentas câmeras diferentes, para cada câmera você tem que ver o que tá aparecendo naquela câmera. Então, exato. É detalhamento para essa câmera, detalhamento naquela câmera, todas elas têm seu detalhamento específico, né? Tem um environment ali que foi, sei lá, 800 metros quadrados de environment, assim, e câmera chutando para todas as direções, assim, né? Meu Deus do céu. E aí você... bom, não posso dar mais detalhes. E aí tem que tomar cuidado com o que fala. Não, mas assim, deixa eu pegar um gancho então, pra meio que já guiar. Um environment tão grande assim, cara. Que tipo de computador suporta isso aí? Cara, o meu computador na empresa é um computador de 128 GB de memória. Ele usa uma placa de vídeo aí. Eu acho que eu devo estar usando uma Quadro lá, cara. A Quadro 6000, eu acho. Coisa assim, eu acho que eu devo estar usando. Mas eu acho plenamente possível fazer no computador 64 GB de RAM, uma placa de vídeo aí, uma RTX 2080, você consegue fazer um environment do mesmo jeito. Que massa. O que mais pesa é o quê? É memória para esse tipo de atividade? Eu acho que tudo pode pesar, na verdade. E você pode tipo, fazer as coisas ficarem mais leves. Depende de como você organiza as tarefas, né? De como você organiza o projeto. Sempre vai ter coisas que vão estar no background que você pode deixar um pouco mais leve, sempre vai ter coisas que vão estar no foreground que você pode deixar super high poly, assim, né? Uhum. Então, tipo, vai de como você organiza. E assim, cara, muitos environments desse, sei lá, tem muito detalhe que eu coloco no perto da câmera que não tem nada, às vezes, do lado de lá. Tem muita coisa que a gente resolve no matte painting também. Tem muita coisa que você pinta por cima, faz um paint over por cima. E tu chega a mexer com isso também, matte painting, ou é outro departamento separado? Ou os dois? Não, cara, tem isso, eu já fiz isso também. Faço isso de vez em quando, matte painting. Mas eu sou um matte painting que sabe 3D. Geralmente os matte painters não sabem muito de 3D, assim. E o que é ruim, na verdade, porque é bom quando o matte painter sabe o que é como fazer 3D um pouco mais, que ele consegue melhorar, fazer muitas coisas dentro da escala, consegue fazer as coisas um pouco mais dentro da realidade, assim. Dizendo assim, no espaço, numa questão de visão espacial, assim, de como as coisas são distribuídas, né? Então respondendo assim, eu faço matte painting de vez em quando, mas, tipo, nesse projeto que eu tô trabalhando agora, tem uma pessoa específica, tem 2 pessoas específicas só pra matte painting.
Mas a maior parte dos meus environments, cara, o matte painting só fica, tipo, pro céu e background, assim. A maior parte dos meus environments, ele fica pronto já só no 3D, assim, tipo, com muita comp por cima, claro, mas... A maior parte dos meus environments... É por isso que, tipo assim, inclusive você olha os meus environments pessoais, os meus projetos pessoais no Menor, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, é um projeto que é meu, 100% meu, eu fiz todo o 3D, eu fiz todo o matte painting, mas ele não tem paint over por cima. O render é quase aquilo que tá ali, entendeu? Tá no final ali. Não tem tanta comp, eu não fico pesando a mão em comp, eu não sou um puta compositor, entendeu? Eu não sou um cara, tipo, bom pra caramba em composição que vai pegar todos os... o Cryptomate das coisas e vai mexer em cor de pedra que tá aqui num cantinho, mexer num não sei o que do outro lado. Eu não faço isso, cara. Eu geralmente meu render ele já sai bem redondinho, assim. Então, eu foco mais no 3D, com qualidade boa, do que em comp. Tá? Pra não ficar refém da comp mesmo. E tá certo, na minha opinião, assim. Tem muito artista 3D que larga o render. Tá feito aqui, ó, modelo, e passa pra galera se virar na pós, né? Daí os caras se matam. Exatamente. Os caras se matam daí. Então, não... É complicado, porque tem essa coisa do ego também, em todo lugar, em todo planeta tem isso também. Então, o ego do artista eu acho que é um dos piores, cara. Todo artista tem aquele ego grande. Mano, mas é por isso que eu faço projeto pessoal. Exato. Eu faço projeto pessoal por isso, porque, cara, eu faço o que eu quero e o projeto é meu. Quando eu tô nas minhas 8 horas trabalhando ali, a minha hora, a minha mão não é minha, é do meu cliente, do meu patrão, tá ligado? Então, cara, isso que você falou merece um recorte só de 100. Sem zoeira. Tem muito artista iniciante. Eu sei porque eu já contratei uma galera pra entrar pra empresa aqui. E tem muito artista iniciante que faz esses cursos assim que... Sabe, né? Que não ensinam o que deveriam. E acha que tá... O cara sai dali um rei, pronto pra dominar o mundo, entendeu? Tipo, não, acabei de fazer 3 meses de curso, não sabia nada de Max, nada de Maya, nada de nada, já posso ganhar meus 10 mil reais por mês. Nossa, o cara velho. sai... eu vi algumas coisas assim, cara. Cara, cotidiano isso aí, cara. Entrevista de emprego direto, gente saindo assim. Só que o cara sai e entra pra empresa e ele pensa que, tipo, que não, meu trabalho tá perfeito. Por que o cliente tá reclamando? Eu sou um baita artista, eu acabei de me formar no curso do fulano de tal. Ele não chega a falar isso, sabe? Mas quando ele toma um feedback, a reação dele é como se fosse exatamente isso, entendeu? Então é importante o artista ter essa noção de que o trabalho dele... Assim, desculpa, mas quem tá te pagando é o cliente no final das contas. Se o cliente... E o cliente, 99% das vezes, ele vai colocar o dedo e vai estragar o teu trabalho. E a gente tem que estar pronto para isso. Engole o choro. A gente tenta convencer, né? Aqui do meu lado, como ponte com o cliente diretamente, né? A empresa sempre vai tentar entregar o melhor, porque é o nosso portfólio também. Mas se o cliente meter o dedo ali e não tem jeito, cara. Não tem jeito. É por isso que tem a versão do cliente e a versão do diretor, né, meu? Exatamente. Você pode ter a versão do diretor, essa é a versão que você vai deixar pro portfólio da empresa, e a versão que você entregou pro teu cliente é a versão que ele cagou lá, né? Que ele estragou. Enfim, e às vezes o 3D, o artista 3D, cara, às vezes ele pode ter uma versão que é melhor que a do diretor. Isso pode acontecer, saca? Meu, salva pra você e aí depois você coloca no teu portfólio se você for... permitido. Se for permitido você fazer isso, né? E falando desse negócio de curso, cara, por exemplo, eu tô montando, né? Acabei de finalizar o meu curso, eu trabalhei 7 meses, cara, no meu curso. E que era uma coisa que eu já tava planejando há anos, cara. Tipo, sei lá, 5 anos, assim, eu pensava, cara, ou mais até, cara. Eu pensava, cara, preciso fazer alguma coisa, um curso que seja massa pra galera realmente ficar preparada pra arrumar um trabalho e fazer as coisas legais nas empresas também, sabe? Tipo, porque eu nesses quase 20 anos, eu vi como que as coisas funcionam, como a cabeça das pessoas funciona, os artistas, né? Eu também estive lá como iniciante, eu consigo ter uma avaliação crítica do meu comportamento também como artista e da minha forma de pensar, mas eu também consigo avaliar o lado do empresário também,
do producer quando ele contrata um artista, porque eu também estive do lado do empresário também, que precisou contratar pessoas, né? Então eu consigo olhar os dois lados da moeda e eu consegui criar uma receita do que é importante. E muito mais agora, vindo para fora do Brasil, entendendo muito mais como as coisas em alto nível, como que as coisas realmente funcionam e o que você realmente precisa saber para poder arrumar um emprego massa, poder galgar melhores salários, e enfim. E aí, pensando nisso aí, eu pensei, cara, não, beleza, preciso montar um curso, mas eu também quero que seja um curso que seja, de novo, Acessível. Forte, bom lá, acessível. E aí, tipo, um curso que seja acessível, porque vai ter gente que vai estar na mesma situação que eu, filho de empregada doméstica, pedreiro, o cara não tem computador na casa dele, tá ligado? Às vezes. Então, tipo, eu pensei, cara, vou montar um curso que seja massa. Só que o que acontecia, cara? Eu tinha uma dificuldade gigantesca, que era, cara, eu quero fazer um curso bom, mas eu não tenho estrutura para fazer um curso bom, saca? Tipo, editar, fazer bonitinho, com um áudio legal, fazer... Eu ia gastar anos para fazer um negócio desse. O curso que eu fiz, eu trabalhei 7 meses, né? O meu curso vai ser pela plataforma da Doméstica, né? A CDMA também tá ajudando, né, na parte de marketing, assim, do projeto do curso, mas o meu curso vai ser na plataforma da Doméstica, e, por sinal, tem um valor, um padrão de valor muito, muito baixo, assim, é muito acessível para que todo mundo possa comprar. Só que além disso, o que mais que é interessante? É a parte de edição, de qualidade do projeto. Tipo, eu tô aqui no Canadá, eu fui pra Espanha só pra gravar clipe, gravar trailer. Eu estive na Espanha por 10 dias para gravar clipe, gravar inserções, fazer fotos, fazer a parte do in e out do curso, sabe? Conversar com a galera na câmera. Então foi tudo gravado lá, saca? Então, tipo, uma produção muito grande, sabe? Com uma qualidade bem foda, bem boa mesmo. Um preço que é acessível, tá ligado? E um conteúdo, mano, que, tipo assim, é um conteúdo de um cara que trabalha 20 anos com 3D, 20 anos com artes digitais, e que, meu, eu tô aqui trabalhando com VFX, saca? Então, tipo, o conteúdo que eu vou levar pro meu curso é a mesma coisa, saca? Eu vou levar esse tipo de conhecimento pra galera. Então, isso me deixou bem feliz quando eles entraram em contato comigo, porque foi no exato momento que eu tava falando, cara, eu vou fazer por mim mesmo. Tipo, eu já tava, tipo, nessa, sabe? Tipo, vou legal. Fazer por mim mesmo. Eles entraram em contato contigo, então? Eles entraram em contato comigo pra gente poder fazer o projeto junto. E foi na mesma hora, cara. Isso que é incrível, massa. É Deus, mano. Que massa. Não, é sério, é Deus trabalhando. Pegou e falou assim, cara, não, é agora. Tipo, putz, cara, eu falei pra ele, não, eu tava pensando em fazer isso, não sei o que, vocês entraram em contato comigo na hora. Então, mano, aí no meio desse curso, do projeto, assim, eu quase desisti. Porque eu percebi que eu tava pegando uma coisa muito complexa, assim. Muito complexa no sentido de também de fazer e explicar. Se eu tivesse que fazer por mim um projeto como esse, eu ia gastar 20 dias em casa, assim, tipo, ou menos, sabe? Tipo, pra chegar na mesma qualidade. Mas já que eu tinha que explicar isso, eu tinha que ter certeza do que eu tô explicando tá claro, tá nítido, que as pessoas estão entendendo. E aí eu percebi que várias vezes eu tive que regravar de novo, cara. Várias vezes eu tive que pegar, deletar arquivo, voltar para trás, explicar de novo, refazer o que eu tava fazendo, porque eu tinha que estar falando e fazendo ao mesmo tempo e gravando em inglês. O curso é em inglês, o curso não é em português. E vai ter legenda em português, né? Obviamente, mas o curso ele é em inglês. E abra um parênteses de novo aí, cara. É importante aprender inglês, porque se você aprender inglês, no mínimo, você vai dobrar os seus rendimentos. Ponto. Com certeza. Isso é fato. No mínimo, você vai dobrar os seus rendimentos. E dependendo do dólar que você ganhar, é 4. Então você multiplica por 4. Né? Então, eu quase desisti, cara, porque foi muito trabalhoso. Foi muito trabalhoso. Então, eu tive que colocar muito amor mesmo, assim, sabe? Não vamos ser hipócrita, eu também vou ganhar alguma coisa com isso, mas eu acho que não é nada mais justo. Eu vou ganhar um pouco com isso também em relação ao curso, mas o que eu vou dar é muito valioso, claro. Sabe? É muito mais
provavelmente vai ser muito mais valioso do que o que eu vou ganhar, mas, tipo, sabe, pelo menos pagou a minha energia que eu gastei, sabe, tipo... Deixa eu abrir um parênteses nisso, cara, porque eu acho importante enfatizar isso. Infelizmente, hoje em dia, a gente tá bombardeado de curso. Cursos. Sim. Com todas as aspas possíveis. Só que os cursos que estão saindo, cara... Outro dia eu vi uma propaganda de um cara vendendo curso, ensinando a lançar um curso em 15 dias. Cara, isso é muita sacanagem, entendeu? E tem muita gente de 3D caindo nessa, entendeu? Fazendo curso de 3D. Ah, vou te ensinar a ganhar 10 mil por mês e tal. E a fórmula que eles têm é uma fórmula muito, eu acredito até que desumana. Eles querem fazer o seguinte, eles vendem um sonho pra você. E é geralmente pra pessoa leiga, uma pessoa que não faz ideia do que é o mercado, do que é a vida real. Eles te... Ó, você gosta disso? Então vem aprender a trabalhar com isso, vou te ensinar tudo e você vai ganhar 10 mil por mês. Só que, como esses caras que vendem curso aprenderam a vender, o que eles estão fazendo? Eles não têm esse teu cuidado, por exemplo, de preparar uma aula, ficar 6 meses pensando, volta e edita. Não. A aula número 1, ele faz uma live com 200 pessoas e tá gravada. A aula número 2 é uma outra live e tá gravada. Para daqui a 3 meses ele lançar de novo e as pessoas assistirem as lives antigas. Isso são os cursos de hoje. Isso é uma palhaçada, entendeu? Não tem esse cuidado que você tá tendo aí. Eu vou abrir um parênteses para você, tá? Tem gente vendendo curso com esse discurso aí que você tá falando e foi meu subordinado. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Foi meu subordinado no 3D. Eu não ensinei isso, não. Não ensinei essas coisas, não. Mas, enfim, isso é outra história. Isso aí, cada um com os seus problemas nesse sentido. E eu não vou falar sobre isso, Vão dar porque conta. já me deu... eu espero. Mas, enfim, cara, eu quero estar em paz com o meu coração, saca, mano? Sim. Eu quero estar em paz com o meu coração, porque eu sou um cara... Eu não sou um cara religioso, tá? Eu não sou religioso. Mas eu acredito que Deus cuida de mim, saca? Eu acredito que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim porque Ele conhece meu coração. E Ele sabe o que eu penso, Ele sabe como que as coisas que eu faço com amor, e eu não faço pra enganar as pessoas, saca? Eu não faço discurso, sabe? Pra ganhar voto, não faço discurso pra ganhar comprador do meu curso, não é isso, sabe? Se a pessoa quiser aprender comigo, ela vai aprender e ela vai se dar bem, eu não vou, saca? Se ela não quiser comprar, quiser comprar o outro lá que ela vai ganhar 10 mil, né? 50 mil, enfim, é por ela, né, meu? Deixa eu apresentar aqui, então, o teu vídeo que você tem aqui, você compartilhou, um time-lapse do curso, que eu acho interessante a galera assistir e entender que tipo de coisa que vai ser aprendido, né? Eu vou comentar por cima daí. Ótimo. Quando você der o play, vou comentar por cima aqui que é. Essa aqui começou do final aqui, mas esse aqui é o resultado final. Claro, vai ser animado, né? Então, o curso a gente começa assim, né, juntando algumas referências de scattering, referências de como colocar as coisas. Aí depois eu vou apresentar um fluxograma aí de pipeline, né, de workflow, softwares que a gente vai estar utilizando. Depois vou falar de layout, como que funciona o workflow para layout, você setar o Maya. E aí vale um parênteses, porque você pode fazer em qualquer software, na verdade, a parte de layout. Depois o Houdini, como que vai ser a parte do Houdini, e também do Clarice, como que funciona o Clarice, que vai ser o software de renderização e de scattering, então. Esse aí é o castelo, que vai ser de graça também, castelo que eu modelei especialmente para o curso. E aí ele vai estar disponível para os alunos do curso, e ele também... Bom, aí eu comecei a fazer a parte de layout, esses boxes vermelhos aí, eles são boxes que têm aproximadamente 10 metros de altura, então eu coloquei eles num terreno, para poder achar a escala da cena, achar a distância de câmera, a distância das coisas, para trabalhar tudo dentro da escala. E aí depois comecei a blocar o terreno no próprio Maya, tipo só com um sculpt bem básico do Maya, só para ter os shapes principais assim do terreno, da montanha, onde o castelo ia ficar. E é isso que eu vou estar mostrando. Aí depois vai ter uma parte que vai ter um feedback para mim mesmo, como se eu fosse como se eu fosse o supervisor ou o diretor, o que ele iria me cobrar disso, como que ele ia querer algumas coisas. Então aí como que você modela o environment para atrair o olho
de quem estiver assistindo de uma forma que funcione. Aí eu vou estar explicando também a parte de animação de câmera, as curvas, né, um pouco da animação de câmera, como poder alinhar melhor a câmera, que lente para usar e tal. Beleza, aí depois que faz a animação de câmera, eu sim, né, sente uma necessidade de fazer algumas mudanças também. Então aí vai trabalhando em uma por uma dessas coisas. Deixa eu ver o que mais aí. Bom, tô trabalhando em curva, ajustando a câmera aí. E aí depois a gente exporta tudo isso pro Houdini. E aí no Houdini a gente vai começar a trabalhar. Mas a primeira coisa que eu faço no curso é preparar as pessoas que não entendem nada de Houdini a usar o High Fields, que são as técnicas que a gente vai utilizar no curso. Então eu faço um overview de, sei lá, uns 40, 50 minutos, uma hora, não tenho certeza agora do tempo que vai dar isso, porque vai estar editado, né? Mas um overview de todas as ferramentas que a gente vai utilizar no curso para poder usar o High Fields. Então eu explico como que funciona, eu explico para as pessoas que elas precisam fazer testes para entender como que cada node ele se comporta dentro do Houdini, para daí então depois a gente pular para a parte do environment mesmo, né? Então primeiro preparo as pessoas para elas entenderem. Aí depois eu mostro uma técnica que a gente vai utilizar para poder importar os arquivos do Maya, do blocking, né, do layout. E isso é um fluxo de trabalho de VFX, tá? Então é um workflow de VFX que a gente vai utilizar. Então, a gente pega primeiro o blocking, que o diretor aprovou, que o supervisor aprovou, leva isso para o Houdini e aplica mais detalhes em cima disso, sem perder a essência principal do layout. Sempre olhando em referências também, a gente começa a pesquisar, olhar mais assim como funciona cada tipo de noise. Aí eu percebi também que precisava ajustar algumas coisas no Maya, voltei para o Maya, exportei de novo para o Houdini, né? Voltei para o Houdini para poder adicionar mais detalhes, chequei referências, adiciona mais detalhes. Mostra também como criar variação usando máscaras dentro do Houdini. Isso é muito bem explicado também. Nada muito diferente do que vai ser mostrado durante o overview. Durante o overview as pessoas já vão ter noção do que eu estou explicando. E aí eu tenho a versão final, né, do environment, com a parte do castelo também e do foreground, né, do terreno de frente. Aí depois disso a gente vai para o Clarice. No Clarice eu mostro como criar uma biblioteca. No Clarice eu também faço um overview do Clarice, explicando como o Clarice pensa, né? Porque é bem importante isso. O Clarice é bem diferente de qualquer outro software, a maneira de trabalhar dele, mas é muito fácil. Tipo, o Clarice ele não vai criar um software, um projeto, por exemplo, de 300, 400 mega, 1 giga na tua pasta. O arquivo do Clarice é como um arquivo de doc. 2 mega, 1 mega, o arquivo. Massa, cara. Do Clarice. Ele porque ele não registra link, então. Exatamente. Ele não puxa asset dentro do Clarice. Ele está importando do seu computador o tempo inteiro. Enfim, daí eu ensino como fazer essa biblioteca e eu ensino a fazer, por exemplo, pegar várias vegetações que, por exemplo, você tem uma árvore que usa o mesmo tipo de folha. Então você consegue criar variação de cor em cada asset, mas usando somente um shader. Então esse é o tipo de coisa que eu explico como fazer isso no curso. Eu ensino como fazer o shader procedural do terreno também. Então tudo do projeto, na verdade, vai ser procedural. Em algum momento aí também vocês vão ver que eu mostro o shader procedural do castelo também. Isso aí, ó, por exemplo, ali é um placeholder, né, para a gente poder fazer o sol, como se fossem as nuvens cortando o sol. Então isso cria como se fossem as sombras das nuvens projetadas no chão, né? Isso cria um pouco mais de variação. Então eu ensino também como criar as luzes na cena para que você consiga guiar o olho de quem estiver assistindo com as luzes. Então, você cria sombra, você cria luz em algumas regiões para você guiar o olho das pessoas. Então esse aí é o shader, né, procedural do Clarice, do castelo, feito no Clarice também. Totalmente usando triplanar, usando curvatures, usando ambient occlusion, e aí que a gente consegue criar aqueles aquela sujeira que escorre, né, pelas paredes, essas coisas tudo proceduralmente. Aí eu mostro também como criar a água, o shader do rio ali, né, do rio, mas proceduralmente. E a animação também da água, tudo procedural, não tem nada animado aí, é só textura
somente texturas animadas, são vários tipos de noise diferentes animados que daí acaba criando o aspecto... cria... E variações também, você começa a criar variação de roughness, de reflexo, em parte a água é mais lisa, outra parte ela está um pouquinho mais noiseada, assim, né? Um pouco mais de ripples assim, na água, você consegue criar umas variações desse tipo na água também. Volumes, né? Você adicionar volume na cena, fog, essas coisas. Parte de cicatrização também, de vegetação, tudo também é procedural. Vale a pena lembrar que, tipo, no meu ArtStation também eu vou estar disponibilizando também a venda, né, na verdade, para quem não tem a biblioteca de vegetação. Eu tenho uma biblioteca de vegetação que eu vou estar vendendo no meu ArtStation também, se as pessoas quiserem pegar também, daí para poder dar uma agilizada no projeto. Aí eu estou equilibrando, por exemplo, texturas, né? Pegando texturas de rochas que são de diferentes lugares, mas colocando todas elas no mesmo ambiente, né? Então você pega as cores, não pode ser muito diferentes uma da outra. Então aí eu peguei as cores e fui equilibrando para que elas ficassem mais homogêneas, assim. Então, criar esse tipo de variação de grama, de terreno, para poder criar a repetição, né? Quebrar a repetição. Tá vendo que tem ali um pathzinho ali, né? Um caminhozinho no meio ali? Esse caminhozinho que tem ali no terreno é um caminhozinho feito proceduralmente também. Então, tipo, vou ensinar como exportar atributos do Houdini e aí você importar esses atributos do Houdini e usar eles dentro do shader em Clarice, mas aí você vai trabalhar com um shader procedural dentro do Clarice, mas usando atributos do Houdini. Então isso ajuda a acelerar bastante o projeto, mas você também não precisa pintar nada, não vai precisar pintar texturas, nada disso. E aí essa parte aí de escaterização, essa parte é uma parte manual, por exemplo, eu estou pintando onde eu quero vegetação. Clarice é fantástico para isso, cara. E é fantástico porque você consegue ter bilhões e bilhões de geometria na tua tela. Por exemplo, esse projeto estava com tipo 50 bilhões de asset na tela e estava girando em real time, entendeu? O render, por exemplo, durou 20 minutos por frame. Tipo... E falando em render, por exemplo, eu tenho um parceiro do meu curso que é a Fox Render Farm. A Fox Render Farm, eles vão dar $100 para cada aluno meu. Então, tipo, para cada aluno meu, eles vão ganhar $100 de pontos para renderizar o que eles aprenderam no curso. Então, tipo, o projeto final seu do curso, você pode pegar a Fox Render Farm e renderizar lá na Render Farm. E a Fox Render Farm renderiza a Clarice, então? Renderiza a Clarice também. Que massa, renderizam. Cara. Que massa. E aí, inclusive eu paguei muitas vezes para renderizar os meus projetos pessoais, o que valeu super a pena, porque nas minhas entrevistas de emprego, eu apresento os meus portfólios pessoal. Eu nunca apresento portfólio profissional, porque a maior parte deles eu não tenho acesso para mostrar. Então é isso. No final, o aluno vai poder renderizar o projeto deles na Fox Render Farm também. Então aí já está chegando quase a parte final do curso, que é a parte de enxergar tudo, ajustar a luz de novo, adicionar volumes, né? Eu fiz uma biblioteca para venda também desses clouds aí que você podem adicionar no chão, pode espalhar pelo environment, esses brancos aí. Eles são como se fossem nuvens, só que no chão. Então ele vai criar tipo variação de fog no chão também. O que é bem legal, né? Faz diferença. Isso dá um efeito muito lindo no render. Muito. Dá. Se divide bem diferença. Os planos, assim, é muito interessante, sim. Você cria bastante volume no meio das coisas. Você consegue entender mais os layers das cenas. Exatamente. Então aí, tipo... Aí daí eu mostro no meu Nuke, né? Aí eu mostro a cena e ela não tá muito boa, né? A parte de luz dela não tá tão boa. Ele tá realista, mas eu acreditei que eu podia melhorar algumas coisas, e depois do meu render final eu consegui perceber que eu podia mudar algumas coisas. E aí eu vou mostrar agora só uma mudança de luz na cena, o que pode fazer. Acho que vai pular daqui a pouquinho aí, vai estar mostrando como que... Mas olha que legal, ó, você consegue ver as nuvens da cena mudando, ó, andando pelo environment, você sente lá naquela parede atrás do castelo lá, por exemplo. E aí é só uma mudança de luz, ó. Completamente diferente.
E aí a mudança de luz já cria um outro aspecto para o environment. Aí eu começo a criar um pouco mais de fazer a parte de comp, né? Isso ali não é o meu build refeito no Nuke. Na verdade, eu pego o meu build e eu pego pedaços do meu build e vou só aumentando. Tipo, eu quero aumentar a luz de alguma coisa, quero aumentar o reflexo de alguma coisa, ou diminuir a saturação de alguma coisa, daí eu fiz isso. Você não monta então, tipo, ele do zero, então, no Nuke? Geralmente eu não faço o rebuild do Nuke, eu não refaço o meu build. Geralmente eu pego o build e pego passes do build e vou só ajustando algumas coisas assim, por cima mesmo. E aí eu mostro como que é a parte de juntar os layers, né? E a gente aprende também no Clarice como exportar separado. Então eu exportei o volume, exportei o fog, exportei o environment em diferentes layers. E aí eu mostro, né, um breakdown, como juntei tudo, e aí tá aí a parte final, né? O render final do projeto, com matte painting já no fundo. Eu mostro também no breakdown da aula final. E eu acho que ficou super legal, ficou super bacana. Eu acho que o projeto pessoal foi um dos projetos pessoais que eu mais trabalhei, assim, digamos assim. Eu acho que, primeiro, porque eu queria mostrar uma coisa massa para os alunos, eu queria que a galera... quero que a galera aprenda uma coisa bem complexa. E segundo, porque eu acho que vai virar um portfólio bem bacana para mim também, como professor desse curso. Espero ver centenas de animações parecidas com essa daqui a alguns meses. Não, muito massa. Cara, ficou incrível esse projeto, tá? Em termos de curso em si, eu posso dizer para vocês, tipo, que com toda certeza, só esse trecho do nosso vídeo aqui, você comentando o teu time-lapse ali, cara, isso já é um conteúdo, tipo, melhor do que muito curso. Sem zoeira, sem zoeira. Que bom, mano. Porque assim, ó, tem muito curso, cara, que a gente vê o seguinte, o cara mostrando, como é que vai chegar nesse resultado. Você mostrou não só, tipo, de trás pra frente. Tá aqui pronto e você vai lá e... Que nem, por exemplo, você tava no Hugo mostrando no Houdini, ligando e desligando os nodes. Tem muito curso que ensina exatamente assim, ligando e desligando nodes. Você tá mostrando o passo a passo. Esse aqui não ficou tão bom. Por quê? Por causa disso, disso, aquilo. Vou tentar de forma diferente. Cara, isso é primoroso, entendeu? Isso dá um senso de realidade maior, sabe? A pessoa que tá aprendendo, ela precisa disso. Saber que, tipo, que você não começa de um plane já com a imagem na cabeça, vai ser assim, assim, assado, tem que apertar isso, isso, aquilo e tá pronto. Não é assim. Tem muito erro, muito processo, e você mostra isso bem legal, cara. Bem legal mesmo. No meu curso, eu no comecinho do curso, quando eu errava, ou quando dava pau, alguma coisa eu não tava conseguindo descobrir como resolver, eu tava cortando. E aí eu tava mostrando só a parte boa. E aí, na conversa com a produção do curso, a gente falou, não, a gente decidiu que a gente não ia cortar mais. Isso partiu de mim também, mas também partiu deles, mas dependendo de como a gente ia mostrar. Tipo, se fosse um problema que a gente ia gastar muitas horas para tentar descobrir, aí sim, aí a gente cortava e depois voltava com a solução. Mas, tipo, quando os problemas eram pequenos, a gente manteve durante o curso. Então, eu tive problemas durante o curso, porque não é tudo perfeitinho, não é tudo linear. Não faz sentido. O Ale Barbosa, que trabalhou na série do Senhor dos Anéis, tem 20 anos de experiência, ele erra também, cara. Cara, pra caramba. Ele erra. Dá problema. Dá problema. Dá problema, dá bastante. E aí, tipo, a gente manteve, porque daí era legal porque a gente podia mostrar pros alunos a solução também. Tipo, porque daí eles podem ter problema também e eles vão acabar vendo como que as coisas funcionam. E basicamente foi isso, mano. Basicamente foi isso. Os meus últimos 8 meses foi, tipo, trabalhando nisso aí. E agora, tentando trabalhar um pouco mais no marketing, né, do projeto, para ver se eu consigo alcançar mais pessoas, né, ajudar mais pessoas, fazer com que mais pessoas saibam do meu curso, saibam mais dessa informação bacana que vai estar sendo compartilhada, né, meu? Por um valor super, super acessível. Assim que lançar, cara, eu faço questão de compartilhar, tá? Por favor. Com certeza. Quem tá assistindo isso no futuro, com certeza o link já vai estar na descrição aqui. Então, se você não comprou ainda e já tá disponível, por favor, compre. Com toda certeza. Eu vou comprar com toda certeza, tá? O Clarice é um programa que... Isso é importante até falar.
Ninguém conhece o Clarice. Ninguém. É, Ninguém. é, Só é. quem já tá trabalhando lá na indústria conhece. Tipo, eu ouvi falar do Clarice, cara, cara, Andrew... Um cara que eu assisto no YouTube há muito tempo. Sei. O Lebov. Lebov, isso aí. Yeah. Eu ouvi falar do Clarice ali. Mas, tipo, Ele é nunca. fantástico, esse O cara é cara é muito bom. incrível, ele é incrível. É incrível. Eu nunca tinha ouvido falar do Clarice. E ainda assim, ele não ensina Clarice ali. Ele mostrou que ele tá começando a usar o Clarice. Mas ele mudou completamente a pipeline dele, né? Por causa do Clarice, Mudou. né? Tipo, ele... Mas aqui é o seguinte, mano. O que acontece? O Clarice não é um programa da moda. Não é um Blender, que é da moda e ele é de graça. Só que é o seguinte, mano. Tem uma coisa que vale a pena falar. Por exemplo, se você quer ser um puta de um advogado, se você quer ser um puta de um médico, se você quiser ser um administrador muito bom, se você quiser ser um cara de marketing muito bom, qualquer profissão que você quiser ser na sua vida, não estou falando de 3D, estou falando das outras profissões. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que fazer cursos de qualificação, você vai ter que fazer você vai ter que ter várias experiências. Acho que você sabe onde eu vou chegar. Você vai gastar dinheiro com isso. Você vai ter que pegar e investir uma grana com isso, sabe? Você não vai vir de graça. O livro que você vai ter que comprar para você estudar para a OB não vai ser de graça. O livro que você vai estudar para, sei lá, fazer alguma especialização, alguma coisa, não vai ser um livro de graça e não vai ser barato. E aí você pega um software tipo Clarice, que é um software que foi usado para fazer Star Wars, por exemplo. O Star Wars não só Star Wars, né? Toda a trilogia de Star Wars, ele foi usado em vários filmes, cara. Se pegar lá o link lá da Isotropics, lá você vai ver vários filmes blockbusters que usaram Clarice, sabe? E os grandes estúdios usam Clarice. Por exemplo, você pega a DNEG, por exemplo, a DNEG, todos os projetos da DNEG saem do Clarice, cara. Todos saem do Clarice. Não sai do Katana, que é um outro software também que a gente usa na indústria, que é da The Foundry. Mas o Clarice, cara, é um software que tá nos blockbusters da DNEG, por exemplo, e da própria Rodeo também, sabe? E da ILM, Industrial Light Magic, eles usam Clarice, eles usam Max, eles usam Katana, entendeu? Blender eles estão usando também, assim como a Rodeo também usa Blender só para modelagem. O projeto final não sai do Blender. Eles usam o Blender para modelagem. O artista, eu tenho mais familiaridade para modelar no Blender. Tudo bem, vamos usar o Blender. Eles usam o Blender para modelagem. Mas, na hora de publicar o projeto na pipeline, você vai usar o software que é da pipeline. Vai ser Houdini, vai ser Maya, vai ser ou vai ser Houdini ou vai ser Maya. Saca? Na hora que você vai publicar. Isso em qualquer lugar. E aí, onde eu quero chegar com isso, cara? Ele não é o Blender, não é um software tão popular, mas ele é imprescindível, porque a qualidade do trabalho que você vai chegar no Clarice é superior, cara. Desculpa. Eu conheço muito artista foda, inclusive que trabalha comigo, entendeu? Que manja muito de Blender e fazem uns trabalhos incríveis no Blender, mas falta um pouquinho mais alguma coisa ali que faz com que as galera que termina, quando fazem um render no Clarice e vai pra comp e tal, os caras conseguem chegar num nível que tá acima, assim, na média. Desculpa, galera, não quero queimar o Blender, tá? O Blender é fantástico, eu mesmo tô estudando, eu quero aprender um pouco mais do Blender para fazer meus projetos pessoais, mas se eu quiser trabalhar profissionalmente, eu preciso aprender os softwares que são standard na indústria, que são padrões de indústria, entendeu? E eu não quero ficar só na modelagem. No Blender hoje eu posso usar só para modelagem dentro da empresa. Eu não posso usar ele para look dev, eu não posso usar ele para lighting, eu não posso usar para nada disso, entendeu? A galera do 3D, mais iniciantes assim, mas até tem bastante profissional, né? Gente com bastante tempo até que também cai nesse erro. Que levanta muito a bandeira da empresa, do software ali, e cara, não é assim. Se amanhã, tipo, não é mais o Clarice, é outro, a indústria se atualizou e é isso, cara, tu não se agarra no Clarice ali pra sempre, entendeu? A galera de Blender tem muito disso também. Sim, mas deixa eu pontuar mais um pouco sobre isso, cara. Assim, ó, claro. Galera, é importante falar. Tipo, se eu estiver falando dos meus projetos pessoais, cara, eu vou pegar o software que é mais fácil pra eu usar. Entendeu? Você pega o Blender lá e você faz o projeto pessoal e você vai gastar dinheiro com isso, você vai gastar o seu tempo com isso e massa.
sabe? Faz o seu portfólio, faz o seu trabalho, entenda, aprenda 3D. Eu acho que é super válido, cara, você pegar um software que é free para você aprender o 3D, entender como é que é, para você ter uma introdução dentro do mundo do 3D. Cara, thanks God, entendeu? Trazer o Blender para crescer. Claro. Cara, como eu queria que tivesse, por exemplo, um software free quando eu comecei, entendeu? A fazer 3D. Eu não tinha nem computador, entendeu? Então, para mim, ver hoje isso sendo tão democratizado é massa pra caralho. É bacana pra caramba você ver isso. Mas, aí eu boto um parênteses aí, ele não é um standard da indústria, né? E o meu curso é para quem quer trabalhar na indústria. Não, eu não estou falando de projetos pessoais. Eu uso o Clarice hoje para meus projetos pessoais porque ele me ajuda a chegar num nível para cima. Então, eu me sinto que, tipo, com o Clarice eu consigo chegar mais longe. Talvez eu conseguisse fazer a mesma coisa com o Blender. Talvez sim, com o Max também. Mas o meu curso está focado em quem vai querer trabalhar na indústria. Está focado em quem quer chegar num próximo nível também, aprendendo Houdini, aprendendo um pouco do Clarice. Eu acho que não faz mal, tá ligado? Você aprender uma outra ferramenta. Porque eu acredito que daqui a pouco você vai ter meios de fazer outras coisas. Por exemplo, o cara gosta de fazer scatter no Blender, por exemplo. Ele pode, por exemplo, exportar point clouds do Blender e usar isso dentro do Clarice, por exemplo. Eu fiz isso no meu projeto do Numenor, e acho que você deve ter aí. Deixa eu rodar no aqui meu projeto isso, então, até. No meu projeto do Numenor tem uma tipo estátua e tá saindo uma aguinha do jarro dele que tá no ombro dele. Aquela água lá são partículas do próprio Max. É isso aí. Aquela aguinha que tá saindo lá, ó, é uma aguinha que saiu do Particle Flow do 3ds Max. Eu fiz umas partículazinhas lá, exportei elas como point clouds com uma Alembic, né, do Max. E aí no Clarice, cara, eu só substituí as partículas por boxes, pequenos boxes. Então tinha tipo lá 1 trilhão, 1 milhão de boxezinhos animados assim, e aí com um shader parecido com um shader de água, fica parecendo que é uma água que tá ali, mas na verdade são milhares de partículas. O que não deixa de ser água é isso, né? Milhares de partículas juntas, né? E aí... Eu já fiz essa gambiarra já, hein? Então, você pode fazer. Eu acho que depende de... Você pode adaptar o seu workflow, sabe? Então, tipo assim, o cara fez um scatter que ele acha que tá legal no Blender, ele pode exportar e abrir no Clarice, entendeu? Para fazer o render final dentro do Clarice, entendeu? E, enfim, eu acho que a parte de layout o cara pode fazer no Max, o cara pode fazer no Blender, o cara pode fazer no Cinema 4D, porque quando você vai fazer um layout em qualquer empresa, cara, você vai trabalhar, vai sair do Maya ou do Max, a câmera. Então, tipo, é legal se a galera conseguir dar essa migrada também. Então, o que é? Eu acho que o ponto principal do curso é tirar a galera da zona de conforto e fazer uma coisa que vai puxar ela para um próximo nível. Principalmente porque ela vai ter um nível de comparação, né? Que é o meu próprio projeto aí. Então ela tem um nível de comparação que ela vai poder falar, beleza, é aqui que eu tenho que chegar. Saca? Se tiver abaixo, opa, como é que eu faço para ir acima, sabe? Ou chegar no mesmo nível? Eu realmente quero que a galera faça um nível acima, saca? Tipo, que a galera consiga enxergar coisas que eu, de repente, não vi e consiga ir num nível, né, acima nos projetos deles. E vamos ver como é que a galera vai aceitar em relação a isso. É uma preocupação, né? Porque, na verdade, se eu quisesse só ganhar grana, eu poderia fazer um curso de Blender, no environment no Blender e ganhar muito dinheiro, porque é o que tá rolando, entendeu? E tava pronto já, né? Já tinha lançado já a terceira versão do curso já. Cara, é isso, sabe? Se eu quisesse só ganhar dinheiro, cara, eu fazia no Blender, fazia no Max, que são populares, né? Mas não, eu peguei um software que não é popular, sabe? É um curso para quem quer mesmo, cara. É um curso para quem quer ir à frente, não é um curso, tipo, para quem, sei lá, se alguém tiver software de estimação, alguma coisa assim, esquece, a pessoa não vai querer pegar meu curso, sabe? Exato. Só que se a pessoa quiser ir para arrumar um emprego massa, aprender uma parada massa, com qualidade massa, conceito de 3D, de environment massa, ela vai entender que, de repente, ela pode até pegar os conceitos do meu curso e colocar em outro software também,
E ela Isso pode é até um conseguir parênteses fazer que eu ia colocar antes, porque não adianta também ficar defendendo só um software em específico se uma boa parte do conhecimento não é conhecimento de software, é Não é. conhecimento de conceito. Então, Sim. se você está aprendendo ali, por exemplo, não tenho programa nenhum além do Blender, mas vou comprar o curso dele para aprender os conceitos, eu tenho certeza que já vale a pena, sem dúvida nenhuma. Claro que você ainda Sim, precisa mano. botar na prática, né? A prática com certeza é importante, conhecer a ferramenta que você trabalha, sem dúvida nenhuma. Mas Sim, o conceito é uma coisa muito importante e não pode ser sim. colocado de lado. Acho que às vezes a forma de trabalho, né? Você também tá vendo, às vezes você assiste umas lives, você vê a galera trabalhando e você vê um cara fazendo uma coisa assim de um jeito diferente, aí você fala, putz, cara, que legal isso que ele fez, saca? Tipo, eu vi esses dias eu tava fazendo um processo aqui que era o seguinte, eu queria fazer um mapa de direção. Mapa de direção, igual a galera faz para fazer tapete de arquitetura, por exemplo. Você faz o Aham. tapete, aí você pega os mapas de direção e você faz aquele fur do tapete, né? Aquele Cada um espelhinho do apontando para um tapete. lado ali, você faz um guia Cada um para botando. isso. Exato, você cria aquele mapa, dá para você criar aquilo proceduralmente. E aí eu vi isso, a galera fazendo isso no Max, um mapa procedural, né, e tal. E aí eu pensei, cara, beleza, eu tenho que fazer umas gramas aqui, né? Eu tinha umas gramas para fazer. E eu tinha que fazer a grama, tipo, deitada, como se fosse deitada com o vento. E Uhum. aí o processo é similar, né? Você muda o shape, você muda o objeto, né? E você não está usando forma, mas está usando grama. Mas o aspecto dos shapes, né? Vai ser o mesmo. E aí eu falei, beleza, deixa eu ver como eu consigo transcrever isso por Clarice. E aí eu transcrevi isso, inclusive vou fazer um tutorial pra galera ver aí, possivelmente já vai estar disponível quando a galera ver esse vídeo aqui. E aí que vai ser que eu transcrevi a ideia do mapa procedural para poder guiar a direção da grama, do mato, como se fosse o vento que tivesse moldado Mas você diz o animado shape, isso? né? Animado ou estático? Então, esse é o ponto. Primeiro eu fiz estático, mas eu já descobri uma forma de fazer isso animado também. Então você tem Animal. aquilo ali tá estático, mas você consegue pegar esse mapa de direção e dar uns tweakzinhos nele ali que você consegue fazer ele animado. Então, tipo, Massa. tá deitado, mas aí o vento tá constante Aham. na mesma parada ali. Então é bem legal, é bem bacana Que massa. ver isso funcionando. Para arrematar essa questão de curso, cara, eu sou defensor de todo artista 3D ter pelo menos uma boa base de generalista. Eu digo isso porque eu senti muita falta disso toda vez que eu contratei alguém. E generalista, cara, parece que tá em falta. Antes aqui no Brasil, você não tinha como não ser generalista, né? Conversando com o Flávio foi a mesma coisa. Não tem como começar se não for generalista no Brasil, né? Isso antes. Sim. Só que hoje, com essa quantidade de cursos e subcursos e cursos e cursos e cursos, tem curso para tudo. É um curso para ensinar a modelar a porta. Aí o cara se forma um modelador de porta. Só que o modelador de porta, ele não sabe tirar um render da porta. Tá nesse nível. Antes você, tipo, quero aprender 3D? Cara, tu aprendia Arquivist sozinho, você aprendia a modelar um carro sozinho, tu aprendia a modelar um personagem, cabelo, tudo, né? Só que eu vejo, por exemplo, hoje você como sênior, ou então para lead, ou então os supervisores, você citou até, por exemplo, que vários dos supervisores são baita generalistas aí, né? Ter essa visão do processo, né? Não só do que você está fazendo, mas do que a tua equipe ou quem está trabalhando com você também faz, cara, isso é mega importante. Qual que é a tua visão sobre isso? Assim, você acredita... Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Flávio. Você acredita que você perdeu tempo sendo generalista? Ou você já deveria ter começado direto como environment? Ou você acha que, no teu caso, não seria nem possível uma coisa acontecer separado da outra? Não, eu acho que foi imprescindível ter sido generalista no começo, porque se eu não tivesse sido generalista, eu não entendia, eu não poderia ser capaz de entender o processo inteiro de uma produção, né? Uhum. Quando você sabe
o que vem depois de você. Se você está trabalhando hoje, você está trabalhando focado como Lighting. Bom, na verdade, eu vou começar um pouco mais para trás, porque o Lighting é a última parte do 3D. Mas se você começa como modelador, por exemplo, mas você não é um modelador que faz textura para a empresa, mas você é um generalista que sabe como fazer textura e como fazer um shader, quando você termina o seu modelo, você sendo um generalista, você sabe como que você tem que entregar o seu modelo com UV e você sabe como que você tem que renomear os seus objetos, as partes do seu asset, de uma maneira que facilite para o cara do shader também trabalhar depois. Uhum. Então, tipo, e aí vamos mais longe. Aí, tipo assim, se você é um cara generalista, você sabe que no final da sua lighting, você sabe como o cara da comp precisa que você entregue o seu render para ele poder fazer uma comp bem feita. Então, tipo, quando você é generalista, você conhece todo o processo, você sabe como funciona todo. Eu digo, vou um pouco mais longe, cara. Quem não é generalista, cara, dificilmente vai ser um CD Supervisor. Exatamente. Porque o CD Supervisor, ele é um cara técnico, ele é um cara que ele é um cara que ele conhece todo o processo, desde o começo até onde vai pra parte final, saca? Não o CD significa Supervisor, que cara, ele é o melhor do mundo em todas as áreas, mas ele conhece muito bem mas todas ele as conhece. áreas. Eu tô trabalhando com um cara agora, cara, que ele é mais novo que eu, cara. Ele deve ter, sei lá, deve estar com uns 30 e poucos anos, 32 anos ele deve ter. Ele é meu CD Supervisor. Cara, é quase 10 anos mais novo que eu. E ele é incrivelmente técnico, cara. O cara sabe tudo, cara. Tipo, ele sabe muito de todo o processo, cara. Às vezes, cara, quando eu tô trabalhando com ele, eu me sinto tão júnior, assim, de vez em quando. Porque ele fala umas coisas, assim, ele coloca umas coisas na mesa que é, assim, caralho, de onde que esse cara tirou isso, saca? Uhum. Mas, enfim, respondendo mais claramente a pergunta, cara, eu acredito que seria impossível eu ser o environment artist que eu sou hoje, o artista que eu sou hoje, ter o reconhecimento que eu tive trabalhando no Brasil e ainda tenho, se eu não tivesse sido generalista, cara. Seria impossível, cara. Tipo, eu acho que o mínimo de generalista você tem que ter, cara. Tipo, o mínimo. Eu não digo que você tem que ser um generalista que vai fazer loucuras que nem eu fazia, que é simular água, simular fogo, fractures, né? Que é quebrar as coisas, fazer comp, tracking. Eu fazia comp, fazia tracking, fazia rotoscopia, né? Cara, esquece. Isso era loucura, assim. Mas era assim que funcionava o Brasil, né? Antes, né? 15, 20 anos atrás, né? Uhum. Então, hoje é necessário a galera estar mais segmentada, porque quem quer ir mais longe tem que acabar focando. Não tem muito isso. Você tem que focar, acredito, mas você também tem que manter o mínimo de conhecimento de generalista. O mínimo de conhecimento. Se você é modelador, você tem que saber fazer uma texturinha, fazer o mínimo de um render do seu projeto, do seu modelo, porque você tem que aprender a apresentar o seu modelo também. Então você tem que aprender um pouquinho de lighting, sabe? Se você puder fazer uma textura massa, você não precisa ser o melhor texturizador, mas se você conseguir fazer o seu modelo ficar melhor ainda com uma textura, show, vai conseguir alguma coisa com isso, sabe? Se o cara ele quer ser só modelador, se ele pegar um asset, sei lá, cara, vamos supor uma arma, uma metralhadora, ele vai lá, faz um modelo lindo de uma metralhadora, você olha, tá perfeito, cara, você olha poligonagem, tá tudo certinho, o cara vai lá, aí só que o modelo não tem UV, não adiantou nada. Exatamente. Entendeu? Aí Aí o cara fala assim, que eu não sei fazer UV, só sei modelar. Quer ser contratado mesmo assim. Não, e isso faz me lembrar de alguns caras que, tipo, achavam que só precisava aprender ZBrush. Saca? Uhum. O nego achava que só aprendia ZBrush já era o suficiente, já. Virei artista 3D. Não, você virou ZBrush artist, escultor, você virou escultor. Uhum. Você não virou modelador, você virou escultor. E aí, tipo, o cara vai lá, aprende a fazer a modelagem, aprende a fazer a UV bacaninha, sabe, decente, vai lá e faz a textura, passa. Cara, se ele fizer uma modelagem massa, UV bonitinha, textura bonitinha, fizer um render lá, um turntable, né, um bagulho girandinho lá bonitinho,
Cara, ele colocar isso lá no LinkedIn, meu, se tiver bem feito, cara, tiver realista, vai chover like, cara. Isso se não chover, isso se não aparecer algumas ofertas ainda. Escuta, estamos precisando de um asset artist aqui na empresa. Você não quer vir trabalhar com a gente? Se você fizer um Jeep tudo cheio de barro, cara. Pensa na história, tá ligado? Um Jeep cheio de barro, tá? Como é que ele vai estar sujo, o barro dele? Vai estar sujo na roda, a lateral aqui talvez não esteja tão suja, mas a lataria dele ali vai ter uns espirros para cima, na diagonal para trás, né? Porque o carro tá andando para frente, vai ter uns espirros diagonal para trás, você não vai poder fazer um espirro, não vai poder fazer um espirro ao contrário, pelo amor de Deus. Né? Faz as coisas. Vai ter mais sujeira na parte de trás de cada roda do que na frente, porque a tendência da roda é jogar barro para trás, então você vai ter. Então tem que pensar em tudo que é lógico. Você pega as referências, procura lá, faz uma textura massa, faz um Jeep massa, um modelo bacana. Cara, se você conseguir fazer isso, um modelo de um Jeep, sabe? Aí você faz ele girando de lado. Aí depois você para ele aqui e gira ele ao contrário, mostra a parte de baixo dele ali, saca? Tudo, a parte mecânica ali, tudo certinho, bonitinho. Mano, eu garanto, cara. Eu garanto, 100%, cara. Pode me cobrar. Se você pegar e gastar 2, 3 meses fazendo isso, se você estiver assistindo aí, você gasta 3 meses fazendo isso, você postar no LinkedIn e você não receber nenhuma oferta de emprego dos gringos, eu vou dar um curso pra você de graça, filho. Só que você tem que provar pra mim que você não recebeu. Eu garanto. Porque... Eu também boto o meu na reta aqui, cara, com toda certeza. Se eu recebesse portfólios assim. Se eu recebesse, cara. Nunca recebi. Não, e aí você apresenta o Jeep, beleza, mostrou tudo o render, mostrou toda a parte de baixo, tal. Aí você pega e faz um time-lapsezinho só mostrando a UV. Mostrou a UV, olha como é que tá organizada a UV. Aí você vai lá e mostra diffuse, só o diffuse do Jeep, girando, só a cor né, das texturas, só o specular, roughness, saca? Displacement, onde tem displacement, bump. Olha que legal, tudo isso você está apresentando um único projeto. Um único projeto. Isso já é um baita portfólio que tu consegue sair do país, cara. Com um único projeto muito bem feito. Não precisa gastar, tipo, não, eu preciso ter 15 projetos. Não, cara. Gasta tempo fazendo um projeto ali. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, cara, ele queria fazer vários projetos de vídeo e tal pra conseguir emprego. Beleza, cara. Se gastasse todo esse seu tempo fazendo um único projeto... mas eu queria fazer um vídeo. Cara, faz 3 segundos de vídeo, mas é o vídeo de um carro ali, sei lá o quê. Cara, isso... E depois apresenta, né? Exatamente como você falou, assim, detalhe por detalhe, tudo que você pensou, cara, é o que as empresas clamam, assim. Eu aposto em muito recruiter aí que tá de joelho pensando, que mais pessoas escutem isso. Cara, faz muita falta. Isso fala muito mais do profissional do que um portfólio cheio de imagens meia boca, entendeu? Porque não deu tempo de fazer. Com toda e é isso, cara. Essa conversa que a gente está tendo aqui é mais um ponto da bagagem profissional que eu venho carregando, que eu venho trazendo comigo, que eu tô compartilhando também durante o curso, sabe? Tipo, de trocar ideia. E eu realmente quero que isso faça diferença, sabe? Tipo, eu quero que esse vídeo aqui chegue para muita gente, que a galera consiga ouvir, que a galera consiga entender, que a galera também seja aberta na hora que eu falei sobre software, que a galera seja... beleza, vamos ouvir claramente. Não só com o coração, mas também com a razão, sabe? Porque existe a questão do amor. Eu amo trabalhar com Clarice. Para mim, Clarice é fantástico, entendeu? Eu amava trabalhar com o Max. Eu usei Max 10 anos, cara. Eu usei Max mais de 10 anos, cara, antes de ir para Vetor. Depois que eu abri o Maya na Vetor, eu nunca mais, cara, nunca não é muita coisa, mas, tipo, eu abri o Max, cara, sei lá, nos últimos 6 anos, assim, eu devo ter aberto o Max 5, 6 vezes, 10 vezes, vamos colocar, saca? Máximo, assim, para fazer alguma coisinha ou outra, sabe? Eu trabalho com o Max já há uns 10 anos também, mas eu tenho que dizer que, tipo, que eu até hoje não consigo amar o Max. Eu uso o Maya também, cara, aí, meu Deus do céu. Quando você começa a usar o Maya, quando você pega o Maya, você odeia ele.
Você começa a aprender o Maya, você odeia ele, você acha, putz, mas é tão fácil aplicar a textura direto no polígono, né? No Max, por que eu tô aqui no Maya? Eu tenho que separar isso em geometrias diferentes, porque é assim que funciona a pipeline, entendeu? Tipo, quando você vai publicar um objeto, você não pode ter várias texturas, vários shaders aplicados no mesmo objeto, né? No mesmo polígono, né? Você tem que ter... Se tem polígonos diferentes, são shaders diferentes. Então, são assim que funciona uma pipeline para ela poder funcionar em qualquer lugar. E aí você começa a entender como que o Maya é muito mais organizado do que o Max. Você começa a entender que o Maya... Cara. Falou tudo. E aí você começa a entender também que você precisa compartilhar o seu projeto com outros artistas. Entendeu? E aí, quando você precisa compartilhar o seu projeto com outros artistas, o Maya está muito na frente do Max. Porque você, só a parte de... No Max é o container, né? Por exemplo, que é o que usa-se para fazer referência, né? Uhum. No Maya, você usa references, né? Então você consegue referenciar um objeto que o cara tá modelando ainda. Para você começar a fazer luz, ou para você começar a fazer shader, ou qualquer coisa assim. O cara às vezes está modelando lá ainda. A hora que ele terminar o modelo, você consegue fazer um update aqui na sua cena sem perder nada. Sabe? É o esquema de nomenclatura dos objetos, dos shaders. Você é obrigado a ter nome diferente para cada coisa. No Max, tu consegue ter ali o mesmo shader com o nome... É uma bagunça. É uma zorra mesmo. É uma zona, entendeu? E aí a outra pessoa pega, ela tem que adivinhar o que você fez, entendeu? É bem complicado. E no Maya é muito mais organizado. Cara, quem tá falando isso é um cara que usou o Max por 10 anos, tá ligado? E agora a gente vai apanhar da galera do Blender e vamos apanhar da galera do Max também. Não, mas tipo... mas, cara, o Max ainda é melhor que o Maya, por exemplo, na hora de scaterizar. Saca? Na hora que você vai fazer um scatter de Forest Pack, por exemplo, é muito melhor do que o Mesh. Sabe? Na minha opinião, modelar no Max era muito mais fácil. Hoje é mais fácil para mim modelar no Maya, porque eu já acostumei. São coisas diferentes, né? Você acostuma, né? Exatamente. Quando você tá acostumado no Max, cara, você encontra... Algumas coisas são muito mais fáceis de fazer no Max do que no Maya. No Maya é a mesma coisa. Tem coisa que tipo, nossa, que absurdo. Por que eu tenho que fazer dessa forma no Maya? Porque no Max é mais fácil. Mas tem outras que, meu Deus do céu, tu repete as mesmas coisas ali. Nossa, perfeito. Mas, mano, o fácil é subjetivo também. Porque, tipo assim, é fácil por quê? Porque você tá acostumado a fazer isso. Exato. Se você sai da sua zona de conforto para ter que modelar de uma forma diferente num software, você perde 3 horas para modelar alguma coisa que você modelaria em 30 minutos no Max, você vai se sentir desconfortável. E se sentir desconfortável é ruim. E aí, o ser ruim, o se sentir desconfortável naquele software faz com que ele pareça ser ruim também. Então, tipo, mais ou menos é o que eu sinto quando se fala de qualquer outro software. Blender para Max, Max para Blender, Max para Maya, entendeu? Houdini para qualquer outro software, Clarice para Katana, Clarice para Scatter ou para Houdini em Scattering, entendeu? Então, eu acho que, tipo, é a sensação de desconforto que faz com que a gente julgue que aquilo é ruim. E não é, cara, porque tem gente fazendo trabalhos incríveis com aquele software que você odeia. Tá ligado? Exatamente. Em vice-versa. Tem gente fazendo porcarias no Max, porcarias no Maya, porcarias no Blender, porcarias no Clarice, porcarias no Houdini. Mas tem gente fazendo coisas incríveis em qualquer um desses softwares. Renderizador é a mesma coisa. Nem vem falar que o render... A pecinha atrás... Não, a pecinha atrás do teclado, velho. A pecinha atrás do teclado é a gente, entendeu? Que é ela que faz a diferença. E aí, isso faz me lembrar de uma coisa, mano, bem interessante. A pessoa fala, pô, mas você aprendeu muita coisa técnica, né, cara? Depois você mudou pro Canadá e você começou a aprender Legos. Cara, pior que não. Eu acho que o que mais mudou em mim, sabe o que foi? Isso aqui, ó. O olho, cara. O olho. Porque daí você tem dailies todos os dias e aí você vê o seu supervisor pontuando coisas assim. A gente chama o cara, quando ele procura nos pixels os problemas, assim, ele fica olhando nos pixels do negócio e fala, esse é pixel fucker, né? A galera chama. E aí, o cara, mas os caras, você aprende pra caramba, mano. Você aprende coisas assim que, tipo, você olha, caralho, cara, como o cara viu aquilo? E aí você começa a treinar o seu olho também, sabe?
Então eu posso dizer que o meu olho é treinado pra caramba hoje, tipo, pra ver defeito, pra ver coisa que eu posso melhorar e fazer autocrítica no meu trabalho. Eu sou muito mais autocrítico hoje do que, sei lá, 3, 4 anos atrás, porque hoje eu consigo ver coisas que antes eu não via, sabe? E tem coisas também que eu vejo que também que eu somente deixo passar, sabe? Tipo, eu sei que não vai mudar nada o resultado também, sabe? Tipo, tem coisas que eu não me apego. É aquela régua do perfeccionismo. Todo artista acaba lutando, entendeu? O projeto nunca tá pronto pra gente, nunca. Tem sempre alguma coisa pra melhorar. A gente tem que ter uma régua assim do teu nível de qualidade, né? Sim. Qualquer projeto você pode ficar o resto da vida trabalhando, cara. Qualquer projeto. Eu posso pegar qualquer projeto meu aqui e ficar o resto da minha vida trabalhando nele. Ele nunca vai ficar pronto se eu for muito louco assim, tipo. E acho que é por isso que tem muita gente também que tem um monte de projeto inacabado, sabe? Sim. Também. Eu não vou me negar, não vou mentir. Eu devo ter acumulado nos últimos 3, 4 anos pelo menos uns 20, 30 projetos inacabados. Eu postei, sei lá, 30, 40% deles, assim, eu terminei. É normal, cara. Eu acho que Eu também passo por isso. É normal. Todo mundo. Mas eu acho também que você não pode se bloquear completamente. Aí é ruim. Sim. Mas isso eu acho que aquela questão que você falou sobre ser empresário, ter uma cabeça mais empresária, acaba ajudando nisso, tá? Eu mudei muito quando abri a empresa. Aí eu comecei a enxergar mais, tipo, do lado, tipo, pera, eu tenho projeto entregue, é mais importante. Então você acaba aprendendo, até para projeto pessoal, a começar um projeto pessoal já pensando que ele vai ser entregue. Então é um projeto como se fosse comercial, normal, entendeu? Sim. Você consegue se limitar ali. Claro que como é pessoal, você tem aquela desculpinha. Não, mas espera, isso aqui é fundamental. Mas você tem que ter essa visão também do que é fundamental ou o que não é, entendeu? Sim. É o pixelzinho ali que não vai fazer diferença nenhuma, né? Claro que quanto mais treinado você é, menor tá esse pixel, né? Você tá enxergando cada vez mais, né? Mais do que deveria. Mas é um exercício constante. Tem que estar sempre enxergando ali qual que é o teu limite. Não, até aqui eu acho que é suficiente para concluir o projeto. É o famoso, é o que tem para hoje. É o que tem pra hoje. Exatamente. É isso. Não pode parar. Cara, vamos concluir? A gente acabou extrapolando. Bora, né? Acho que foi um bate-papo massa pra caramba. A gente trocou bastante ideia de várias coisas aí. E, bom, espero que a galera tenha gostado também desse bate-papo, essa troca de experiência aqui, que foi isso aqui. Exato. E alguma coisa sirva, né, pra ajudar o pessoal também. Com certeza. Environment, cara, é uma coisa que a galera ainda não conhece, cara. E no Brasil, assim, pelo que eu vejo, é pouco. Claro, quando você vai para grandes produções, grandes produtoras, isso já é mais comum. Mas, no geral, pequenas produtoras generalistas só que trabalham com environment, né? E o público mais cru, né? Nem começou ainda com 3D, a galera ainda não faz muita ideia disso. Eles assistem a maior parte vai pra character, né? Exatamente. Quem tá começando vai pra character, tipo, demais. Isso brota. E quem ainda, tipo, tá... Não digo nem começando a trabalhar em si, mas quem tá gostando, que é mais o meu público até, gente mais iniciante, assim... A galera assiste, tipo, série, assiste filme, não tem noção nenhuma do que é 3D ou que não é 3D. E quando você mostra, por exemplo, o teu trabalho ali, que tipo, nossa, tudo aquilo ali, aquelas montanhas todas foram feitas em 3D, desde a montanha até o castelo, até a plantinha que tá aqui no primeiro plano, cara, isso brilha o olho da galera, assim. E é interessante conhecer, saber que existe uma profissão que só trata disso, sabe? Conversei com o Flávio, por exemplo, tem muita gente que pensa que, tipo, o animador. O que é um animador 3D? É quem trabalha com 3D ponto final, entendeu? É meio que agrupado, assim. Sem nem falar, é médico. É uma coisa só. Entendeu? É médico. Mas o cara é um cirurgião de coração? Não, tanto faz, é médico, entendeu? É pouco popular demais ainda a nossa profissão e é legal mostrar essa diferença toda de produção, entendeu? A pessoa entender o que é um comp, o que é um environment, o que é character. Tudo isso é muito diferente. São estudos completamente diferentes, né? E é muito legal poder mostrar essa diferença assim. E, cara, assim, prazer imenso
te conhecer mais, né? Conhecer um pouco mais da tua história, conhecer mais do teu trabalho. Lançando o curso, com certeza, cara, eu vou fazer um vídeo só mostrando isso aí. Vai ser muito massa, tá? Valeu, mano. Recomendadíssimo, recomendadíssimo, assim. Só pelo trailer ali já dá pra ter essa noção. E, cara, sempre que puder aparecer aqui de novo, o prazer é todo meu. Porra, prazer é nosso, mano. Porra, com certeza. Obrigado mesmo. Vamos ver, qualquer dia a gente pode tentar organizar uma live aí pra iniciante, pra galera entender. A gente pode montar alguma coisa do zero aí, fazer uma apresentação um pouco mais técnica de como tudo isso funciona. Vai ser um prazer, com certeza, mano. Massa, cara, massa. Obrigadão, Ale, mais uma vez, tá? Prazer imenso, eu que agradeço, de mano. verdade. Eu que agradeço. Pra você e até mais. Até mais, mano. Muito obrigado. Valeu. Galera, essa entrevista com o Ale foi incrível. Foi muito massa conversar esse tipo de coisa com ele. Se você também gostou, não se esquece de deixar o seu like, deixe o seu comentário e para receber mais conteúdos assim, por favor, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado pelo seu apoio, de verdade. Um grande abraço e até a próxima.